Fala galera do Movencast, tudo bem? Nesse episódio vamos receber o Emerson Maranhão. Ele é o Head de Inovação da Unimed Nacional. Fala Emerson, prazer te receber aqui, obrigado por aceitar esse convite. Fala Rodrigão, olá pessoal, prazer é todo meu, cara. Feliz demais por participar do meu primeiro podcast aqui. Ah, que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está na área de inovação de uma das principais operadoras aí de saúde do mercado brasileiro. Como é que você chegou nessa atividade? Cara, é uma carreira meio maluca, esquizofrênica, digamos assim, também. Eu comecei na Unimed Nacional onde eu tô hoje com 16 anos de idade como estagiário. Na época era menor... Hoje é menor aprendiz, né? Menor aprendiz, que legal. Na época era estagiário. E, cara, eu lembro que foi meu primeiro estágio ganhando R$221,40. Eu lembro exatamente o meu salário numa central de atendimento onde acho que dá para viver um pouco de transformação digital ali. A área que eu trabalhava chamava Meninos do Fax. Alguém sabe o que é fax ainda? Acho que ninguém sabe o que é fax. Fax é aquele aparelhinho que você colocava a folha e saía do outro lado com outra pessoa, pegava um papelzinho e, né? E depois falava... E o legal pediu sinal fax, ainda. O fax foi com sucesso. Não, mas liga lá só pra ter certeza, né? Total, cara. Você recebeu, tá legível, né? Ainda legal. Tinha tudo isso. E, cara, eu lembro até hoje que meu primeiro dia, a primeira ligação eu era super tímido. Então, quando pensar em estar aqui falando contigo, por exemplo, era inimaginável. Eu tremia, cara, absurdamente para fazer o primeiro atendimento. Aí, central de atendimento, o Emerson suava, cara, transpirava. Meu sinal de fax, por favor, era só isso. Passei o sinal de fax, acabou. Eu tremia pra caramba. Enfim, a gente trabalhava na área da central de atendimento da Unimed Nacional já, recebendo pedido de autorização, exames, internações, etc. E entregava pro time que fazia a regulação e tal. Que era o fluxo naquele momento. Que era o fluxo. Né? Eu tava ensino médio ainda, cara. Então, trabalhava ali segunda a sexta, 6 horinhas por dia ali. E não tinha essa vida de ter tempo de estudar, não, cara. Era trabalho normal, assim. Mas eu sempre quis estudar administração. Alguma coisa, eu sempre quis ir para a área de administração porque eu queria muito marketing na minha vida. Eu comecei a ver, por exemplo, tinha um programa no Multishow que era na hora do intervalo. Adorava ver os bastidores da publicidade, propaganda, como é que é o mercado e tal. E lembro de uma entrevista com o Nizam Guanais, perguntaram para ele o que alguém que queira trabalhar com publicidade e propaganda deveria fazer. Como formação e tal, ele falou, faça a primeira administração. Porque publicitário, marketing e tal, tem uma visão muito de... Ainda naquela época tinha aquela questão mais de glamour, né? De quase mais intangível. E tinha pouco entendimento de negócio. Então, cara, milhões para campanha, mas vai gerar quanto de resultado? Ou seja, você já pegou essa referência, essa dica de um super mentor e já observou que tinha uma dica ali de um caminho. Já tinha uma dica, foi, pô... Né? Se ele fez, né? Aí eu falei, cara, acho que eu fui uma das poucas pessoas que foi fazer administração na faculdade porque queria fazer legal, administração, né? Que se a galera, não sei muito o que eu vou fazer. Já às vezes é a não opção, né? Vai, não. Sabe, faz alguma coisa aí, faz administração, sabe um pouco de tudo. E é um tema muito importante, né? A gente vê, né, os desafios que... acho que é o caminho que você está indo, né? O quanto isso deve ajudar depois, né, na sua história. Muito, cara, muito, porque você começa a entender um pouco mais que uma empresa é um organismo vivo que, por mais que eles são departamentos, todos eles precisam ter uma boa relação entre si, entender até onde vai o limite do outro e como você pode ajudar, inclusive, o outro, né? Porque tem muito ainda aquela relação departamentalizada, como se ainda fosse modelo industrial, do tipo, eu faço a minha parte, eu aperto o meu parafuso. Se o carro vai sair ruim lá na frente, mas eu aperto o meu parafuso, não estou preocupado. O problema é meu. Hoje em dia não funciona. E aí, aí você começou a estudar administração. Entre administração. E foi seguindo na carreira na Unimed. Fui seguindo, cara, com 17 anos de idade eu fui efetivado. Acho que foi o meus casos, assim, que com menor de idade foi efetivado na empresa. Assim que eu fui dispensado do serviço militar, me efetivaram. E... já em sequência engatei minha faculdade de administração, concluí o curso e 6 meses depois fui buscar a minha pós em marketing, que é o que eu queria. E você juntou a história toda. Aí eu conectei as pontas. E uma pergunta, dentro da sua jornada, porque imagina, tem muita gente em casa que está começando a carreira, né, e está observando, tem pessoas com transição de carreira também, mas no caso para quem está começando a carreira, como é que foi a sua evolução e como você foi se adaptando conforme você foi ganhando o conhecimento, né? E como você foi levando... Como você transformou isso numa vantagem competitiva para você dentro da empresa, uma vez que você estava aprendendo coisa nova? Cara, eu acho que você toma uma palavra que para mim acho que foi sempre um mantra de vida e que faz todo sentido com inovação. Hoje eu tenho total convicção disso, que é a curiosidade em estar sempre aprendendo. Quando eu era estagiário, quando eu fui efetivado...
Cara, eu só fui efetivado porque eu terminei meu trabalho. Ao invés de fazer qualquer outra coisa, ficar na internet ali, eu olhava pra galera que tava trabalhando atrás de mim, os operadores ali. Posso sentar do seu lado? O que você tá fazendo? Que é isso aí? Deixa eu fazer. Ah, você perguntava. Eu ia atrás, cara, eu perguntava. Ou seja, você não se limitou ali ao seu escopo. Você começou a entender como funcionava o processo. É o tal do... Começa pelo porquê, né? Mas por que tem que fazer isso? É verdade. Sabe? Por que Simon Sinek, por que eu tenho que fazer isso aqui, né? Sim. O Golden Circle da vida, mas não faz a menor referência disso, mas essa Mas você não curiosidade sabia, de mas você aprender... já tinha atitude, né? Cara, acho que é importante isso. Assim, tipo, acho que você tá sempre buscando alguma coisa para você aprender e hoje para mim é cada vez mais fundamental criar repertório. Isso te ajuda a ter adaptabilidade em diferentes contextos. E aí né? você comentou que você começou a perguntar para as pessoas, porque uma vez você estava aprendendo, você estava com sinapses novas acadêmicas, mas você queria entender na prática ali, né? Exato, cara, exato. Então, por exemplo, esse período em central de atendimento, eu brinco que central de atendimento na Unimed é como se fosse no em clube de futebol, que você tem a base, é ali que nasce muita gente boa. Eu não estou me colocando como uma pessoa boa, mas muita pessoa dedicada com diferentes formações, diferentes contextos, Não, mas diferentes é compreensível, né? Porque é o principal ponto. Hoje está mais digitalizado, mas da mesma forma, é o principal ponto de contato com o cliente no momento que hoje todo mundo só fala de jornada do cliente, no caso de vocês é a jornada do paciente, mas também tem o médico, ou seja, tudo começa ali, né? Então acho que isso é uma oportunidade, né? Muito, cara. E imagina que a gente presta serviço de saúde. E a maior parte das pessoas que nos procuram para falar, elas estão com alguma fragilidade. Né? Elas estão precisando de algum atendimento, elas estão precisando de alguma cirurgia, alguém está internado, alguém está com uma condição. O momento não é o do mais simples, né? Você precisa ouvir essas pessoas, saber o que está acontecendo. Tanto que eu acho que eu era um dos poucos operadores ali que não ficava preocupado em quantas ligações eu atendia no dia, por exemplo. Ah, olha que dica. Sabe? Eu tava muito mais... Talvez fosse uma métrica, mas era uma métrica, mas, sendo bem sincero, por mais que eu pudesse ter até um TMA, né? O tempo médio de atendimento ali, que é um dos indicadores que se usam, altos dentro do comparativo médio, mas eu tinha pouca reincidência de novas ligações para atender do mesmo assunto da mesma pessoa. Porque, de fato, eu procurava estar naquele momento. Você fazia o caminho completo. Cara, porque para mim, se ele tá me trazendo um problema, vamos tentar resolver juntos ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falando isso, ou seja, você estava no começo da carreira, imagina, eu vou levar você mais ou menos ali para 20 anos de idade, está cursando, você está fazendo essas ações, e eu vou dar um salto. Aí, passados 16 anos, head de inovação. Me parece que tenha um comportamento igual, né? Porque imagino que você hoje ainda... obrigatoriamente você deve estimular isso no seu time. Como que funciona para fazer? É muito diferente assim quando você vê hoje? Ou você fala assim, não, mais ou menos eu estou fazendo a mesma coisa, só que no outro espectro, em outro escopo. É que hoje é numa camada e num nível muito maior e amplo, né? Hoje você acaba estimulando isso dentro do comportamento de uma empresa, de uma área. O impacto, né? O impacto é muito maior, né? Enquanto ali, para mim, onde foi começar no micro, né? Então, é como se eu fosse fazer esses pequenos experimentos. Você foi ganhando experiência. Sabe? Você foi tendo interações do tipo com clientes mais sensíveis e entendendo que você apenas é um intermediário e tentar resolver o problema dele, até aqueles que... Cara, meio que te esculachar e falar, vai estudar mais para você arrumar um emprego melhor do que esse que você tem. E para dar uma estimulada na galera que está em casa. E aí vem aquela pergunta, quantas pessoas no meio desse caminho todo, dessa trajetória, falam assim, eu tô maluco, cara, para de se preocupar com isso. Cara, tem bastante. Às vezes até o seu próprio... Você mesmo acaba se colocando nessa condição. Acontecia. Às vezes você fala assim, por que eu tô fazendo... Porque eu imagino assim, claro, devia ter pessoas seguindo por amostragem até, né, mas... você seguiu uma atitude não tradicional, né? Sim. Dói, né? Cara, dói, mas eu acho que eu sempre fui um pouco desse olhar do tipo, não ser muito característico e seguir o que todo mundo tá fazendo, assim. Eu sempre gostei de olhar um pouco do diferente, de colocar a lente em outro local, assim, de questionar, assim, as coisas. Não para ser o chato, mas para entender. Para entender, você se vê como uma pessoa que busca, acho que a transformação, é isso? Eu procuro me transformar. Cara, acho que eu me transformo a vida inteira, eu me transformo, cara. Acho que eu estava 40 anos agora e para mim é muito disso. Pra você ter uma ideia, eu fui fazer marketing, né? Continuando a trajetória. Logo que acontece esse movimento aí para marketing, aparece um recrutamento interno na empresa, onde eu tenho duas opções de escolha, né? Ou continuaria na mesma Unimed ou iria para uma outra, que é a institucional, que é a Unimed do Brasil. Opto por ir para uma outra porque
meu chefe, então, era um ex-presidente Unimed. Eu falei, pô, esse cara foi presidente, né? Ele conhecia, imagino que ele conhecia, você já tinha uma reputação, ele conhecia a sua reputação. Ele não me conhecia ainda, mas foi dentro do processo seletivo interno, então me candidatei, fiz todo o processo seletivo. Desculpa, agora que eu entendi. Você sabia que você trabalharia numa estrutura... Exato, okay. tinha que disponibilizaram vagas internas. Já conhecia, tá? Ah, não, perfeito. Abriram 2 recrutamentos internos e cada um com sua Unimed, Ou seja, você tinha habilidades tais, no final você tinha escolha, né? Em vez de você ser um escolhido, você tinha escolha. E é curioso porque isso ele vem logo após um fato que foi muito marcante para mim. Quando eu estava na central de atendimento, já depois de alguns anos, eu participei do crescimento da central de atendimento, onde saiu com... Pra você ter uma ideia, eu treinava 20 pessoas, às vezes que entravam de uma vez só, eu já tinha uma certa bagagem ali, mesmo muito novo, eu treinava gente com muito mais idade que eu. E isso foi legal pela dinâmica de poder entender um pouco esse convívio, de trocar ideia, de passar o que eu conhecia. Isso é muito legal, né? E, cara, foi uma escola do tipo que a gente podia até fazer pílulas do tipo... Construir um jornalzinho interno que a gente chamava de Desbravando a Língua Portuguesa, que era para ampliar a linguagem dos atendentes para lidar com o vocabulário. Às vezes um pouco limitado, mas... Se adicionasse, sei lá, mais 20, 30 palavras, já mudava todo o atendimento. É que para mim eu sempre fui preocupado com essa parte, como que a gente se comunica. Ou seja, olha só que legal. E aí eu vou fazer o gancho. Ou seja, você sempre buscou entender os processos ali. Aí agora você está falando que você trabalhou com pessoas para fazer o treinamento e capacitação. E aí, né, hoje você já sabe, né, e vira e mexe que a gente fala, né? Galera, tudo dentro de uma empresa. É processo, pessoas e ferramentas. E aí veio o gancho da pergunta. Dentro dessas áreas todas, cada vez mais a gente vê esse processo de digitalização, automação, muitas ferramentas de trabalho. Como que você viu a evolução disso, né? Porque você tem muitos anos dentro dessa jornada e dentro de uma mesma indústria que é a da saúde. Uhum. Teve muita mudança. Quão importante foi você também estar atento nessas mudanças de tecnologia? Cara, isso é uma excelente pergunta, porque eu acredito ainda que a tecnologia ela mudou muito mais do que as próprias pessoas. Eu acho que as pessoas ainda não acompanharam ainda todas as mudanças. Ainda tem muita gente resistente ainda de entender, de absorver. Acho que a gente vive muito no momento de aprender a aprender, né? Acho que é um ponto desse... Cara, por mais que a gente fale de inteligência artificial, que fale de automação, que fale de agentes autônomos, etc e tal, se a gente não entender que o aspecto que desses 3 elementos que você comentou de qualquer organização, o P de pessoas é o mais importante de tudo, que é o quem faz a coisa girar, não tem tecnologia que se conecte, né? Tanto que existe até um movimento dentro da própria tecnologia, que antes tinha lá o Tech for Business, agora virou Tech for People, né? Uma das tendências de tecnologia para pessoas. Vou até pesquisar. Tech for People. Que legal. Que a gente... Mesma coisa os conceitos que tinham B2C, né? Não, entendi. B2B, hoje virou P2P, porque é pessoa para pessoa. Isso, no final do dia, é uma relação entre pessoas, né? Entre trabalhos. Por mais que seja um CNPJ... Porque às vezes a gente vê... né? Você tem bastante experiência no tema. Passei também várias transformações em empresas. E às vezes você... processo, pessoas e ferramentas. Às vezes o processo de uma empresa não está tão legal, aí por decisão estratégica vamos numa ferramenta mais padrão de mercado, e aí o processo meio que acaba sendo clonado baseado na ferramenta, mas aí às vezes as pessoas não conseguem se engajar tanto, e aí, pegando um gancho aqui, você contou lá atrás que você treinava as pessoas. Você acha que, e baseado um pouco no que você está falando, você acha que as empresas hoje estão dando a atenção, aí de forma ampla, percepção, né? Uhum. E óbvio, né? Aqui não é uma... você tem um know-how mais amplo aí, né? Relacionamento não é uma extração única dentro da Unimed. Você acha que as empresas estão conseguindo dar a atenção necessária para fazer essa formação desses profissionais, considerando um ambiente no Brasil que a formação é um pouco mais abaixo do que seriam necessárias? A minha percepção, tá, Rodrigão? Cara, eu acho que ainda não. Acho que ainda está longe ainda. Até porque você tem alguns, por exemplo, o próprio contexto de saúde é um cenário, é um contexto dinâmico que está com margens cada vez mais estreitas, o mercado cada vez mais estressado e com menos tempo de você conseguir ter ali educação o suficiente para as pessoas para poderem performar, porque eu estou precisando muito entregar resultado para o ontem. O resultado acaba demandando, né? Exato. Então, a dinâmica que a gente está vivendo hoje, acho que não à toa que a gente tem tanto caso de ansiedade, de quadros depressivos, a saúde mental tem sido grande pauta, porque
a gente, cara, além da própria pressão dentro da organização, tem a própria pressão da pessoa em si. A pessoa consigo de querer se desenvolver, querer entregar, e às vezes ela vira seu próprio patrão, o pior patrão ainda, né? Sim. Dela mesma. Eu mesmo vivi muito nessa situação, até para tentar acompanhar esse ritmo de transformação e acompanhar o que está acontecendo no mundo, porque eu sempre gostei de entender esses aspectos, desde o lado de tecnologia, mas também de sociedade como um todo. Você tem uma ideia, como curiosidade, depois que eu concluo o marketing, eu queria fazer tanto marketing, que depois fui fazer marketing digital, mesmo trabalhando em outras coisas, e fui fazer cultura na USP. Gestão cultural na USP. E, cara, ali foi transformador. Que legal, não sabia que existia eu tive uma ponta ali na CELAC. O que seria o curso de gestão cultural? Quando eu entrei, eu sendo muito honesto... Você não tinha a menor ideia, você sabia o quanto... Eu trabalhava em eventos, cara. Eu trabalhava em eventos nessa época. Então, saio da central de atendimento, vou para o Brasil, trabalho com compras ali, suprimentos, né, negociação conjunta, que tinha que dialogar com várias Unimeds para comprar o mesmo item, né? E aí disso... tipo um centro de serviço compartilhado. Exatamente. Só que focado em negociação com medicamento, até papel A4, enfim, tinha um monte de coisa. Que legal, cara. E aí disso eu volto para a Unimed Nacional, porque eu já conheci o pessoal de lá, e se inventa a parte da reputação, o pessoal já conhecia meu trabalho, e volto para trabalhar em eventos. Só que imagina, cara, eu estava em central de atendimento, fui trabalhar em compras conjuntas e vou para eventos. Olha que legal. Se eu não me engano, você está já na quarta ou quinta, vamos dizer assim, especialidade diferente dentro da empresa. Basicamente conta, isso. Né? Que legal. Então, cara, eu fui trabalhar em eventos e falei, puta, preciso aprender alguma coisa também de fora, né? Me especializar, e eu fui pesquisar algum curso em eventos. Tanto que quando eu chego no curso do CELAC na USP, era gestão cultural e eventos. Tinha o eventos. Tinha o eventos. E o cultural veio junto. E o cultural veio. Que legal, cara. E aí, a primeira percepção que eu acho que em geral a gente entende como cultura, é que você vai muito associar com teatro, com TV, com esse tipo de elementos, né? Então, eventos, são as culturas, tal. assim, nacional. Mas acho que imagino que é um pouquinho mais amplo. E aí é quando você vai para a raiz do negócio do que é a cultura, né? O que forma os elementos midiáticos, o que é uma cultura da sociedade, o que é o comportamento de cada região, o que foi moldando, por exemplo, como é que é o comportamento de uma região mais periférica, o que é a cultura numa região mais periférica, que consome, por exemplo, símbolos como funk, etc. e tal, e as músicas se manifestam um pouco dessa realidade. Sim. E é uma musicalidade um pouco mais elitizada como MPB, bossa nova e tudo mais. E os hábitos, né? Porque além dos hábitos. A cultura, né? Ela tem os hábitos, tem os comportamentos, os ritos, né? E eu brinco, né? O pessoal fala, às vezes pergunta, na Move, como que você vê qualquer cultura? Não, tem uma cultura que a gente tem de estabelecer, mas eu dentro da minha crença, assim, inevitavelmente, você está dentro de um contexto de um país. Então, a cultura tende a ser bem próxima à cultura do país. Você pode puxar de alguma forma, mas se você não fizer ações, você volta para a cultura do país. Exato. Você acha que esse entendimento dessa questão cultural do brasileiro, de respeitando as regiões, em grandes organizações, ou mesmo aquelas que estão começando agora, aí no caso acho que da Unimed, que dá para, né, toca o Brasil inteiro, entender essa cultura para aliar dentro das iniciativas corporativas, dá alguma diferença? Ajuda, por exemplo, a fazer uma atração de talentos, a parte de retenção dos colaboradores, né, a experiência do colaborador? Cara, sem dúvida alguma. E às vezes a gente, por estar em São Paulo, a gente fica muito na bolha, né? E acaba até não é. A gente imagina comum, que mas não é tão comum, né? Mas essas conexões de diferentes culturas, diferentes visões, de pontos distintos, é algo que eu sempre gostei muito de poder lidar ali. A gente fala muito de diversidade hoje em dia, não à toa, porque são desses elementos aqui, aí trazendo um gancho de inovação, né? Eu brinco com inovação. Recentemente eu fiz uma palestra para a turma lá, que eu falo para eles que um pouco de improviso. O que é improviso? E aí eu falo, cara, acho que para alguns elementos importantes aí, trazendo para a inovação do improviso e tudo mais. Uma ideia, junto com outra ideia, não é uma ideia qualquer melhor que a outra. Você combina e faz uma outra, gera uma terceira. Mais outra. Vai fazendo a metamorfose. Você vai e geralmente as pessoas têm as ideias, mas às vezes elas não se escutam, né? E, cara, e se você conseguir juntar isso... Cara, você imagina, a gente está falando hoje de tecnologia, de inteligência artificial. Hoje a gente tem beneficiários no interior da Bahia. Assim, tem tecnologia em algum nível? Tem, mas... Mesmo em São Paulo, a gente, voltando ao gancho da parte educacional, a gente sabe quanto gap educacional é importante no nosso país.
Você imagina no interior da Bahia para fazer o cara ser obrigado a passar a fazer tudo digitalizado. Eu tenho que realmente ensinar o cara ali. E às vezes nem é a realidade, né? Então, não posso obrigar ele a ser 100% digital, porque ele nem consegue ter por acesso. isso que ter canais relacionados, né? Vamos dizer assim. Aquele que você falou, né? Vamos tudo para digitalização, tudo é app. Tal. Às vezes a pessoa não tem. Às vezes sequer tem um acesso estruturado a itens basilares. Exato, ali, né? Às vezes o cara vai usar só no WhatsApp. E a gente tem que se adaptar e falar com os caras. Eu fiz viagens, né, recentemente. E é curioso, assim, o interior do Brasil, a tecnologia ainda é na lan house. Ainda existem as lan houses, coisas que no Brasil, em São Paulo não existem mais há, acho que mais de 15, 20 anos. Não, 20 não, uns 15. Uns 15 anos. E aí eu acho que com a evolução da própria sistema de comunicação e tudo mais, só que assim, existem muitas cidades, muitas posições que, né, você não consegue considerar isso como um padrão, né? Não consegue. Aí vocês que têm ampla atuação, vai deixar a gente de fora. Vocês não podem. Pelo contrário, vocês têm que incluir o paciente e tudo mais. Né? Exatamente, cara. E é uma autocrítica que a gente precisa se fazer constantemente, né? A gente vive aí não quero discutir questões políticas aqui, mas a gente vive cada vez mais polarizações, até por redes sociais moldam o comportamento, seus feeds geram bolhas e a gente acaba, de alguma forma, inconscientemente ou não, convivendo com quem conhece aquelas tecnologias. Você encaixa dentro de uma delas. Então né? você se encaixa numa bolha ali e você sair da bolha o tempo inteiro é importante. Para justamente ter essa percepção de que, cara, nem todo mundo ainda, por mais que todo mundo, né, escuta IA generativa, ChatGPT, essas coisas, tem muita gente que nem sequer instalou. Não, mas até hoje, assim, eu vou contar para você, por mais que o pessoal fale, se a gente for numa empresa e falar assim, ó, legal, quem usa a IA generativa ou de alguma forma para ajudar no trabalho, seja como for, não vai ter mais de 20% levantando a mão. E aí não é um problema, mas assim, acho que faz parte, né, ganhar maturidade, levar essas informações. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu quero explorar um pouquinho mais a parte de pessoas e inovação. Porque né, a gente... sempre imagina a inovação, aquela questão da tecnologia, aquelas coisas, o drone voando, dando cambalhota, não sei o quê. Só que tem a parte de pessoas que é a que a gente estava conversando ali. Eu queria continuar um pouco nesse tema. Dentro da Unimed, o trabalho da área de inovação, junto com a área de gente, gestão, né, ou pessoas, eu não sei como que vocês dão o nome lá, ele é próximo? Extremamente. Qual que é a atuação? Qual que é a importância dessa diretoria de pessoas junto com a inovação da empresa? Fundamental, Rodrigo. Cara, um dos pilares da Unimed Nacional é a inovação. Né? Então, é declarado pela empresa. Um deles é a inovação. E nós temos dentro do time, a nossa área de inovação é uma área aqui que até nesse momento a gente responde diretamente para a presidência. E a gente tem o papel de ser transversal na companhia como um todo. Ou seja, pega de ponta a ponta. Exato. E estarmos próximos do time de RH é fundamental para que a gente adicione cada vez mais colaboradores e para justamente desmistificar que a Tronco, que é como a gente é chamado na Unimed Nacional, nossa área de inovação, a empresa possa entender que aquele espaço, o que a gente busca é criar uma zona segura para que todo e qualquer colaborador possa se apropriar do que a gente faz, discutir ideia, propostas e etc. Então, quando a gente trabalha com inovação ali junto com o RH, e o RH endossa muito esse tipo de posicionamento para a gente, cara, inovação não é uma área. Ela é uma área porque inovação é um tema mais recente dentro do contexto Unimed, que não era uma empresa de tecnologia de base. Ela já existe há mais de 25 anos, 26 anos exatamente. E inovação como área tem 4 anos. Né? A gente está com o 4º ano agora. Então, cara, o programa de 10 já existia quanto a RH. A gente puxou para poder promover cada vez mais e dar ferramentas ali e conhecimento para as pessoas estruturarem as suas ideias para que elas possam, de fato, sustentar e ficar de pé, para não virar aquela coisa de caixa de reclamação, caixa de sugestão apenas. Então, a gente quer cada vez mais dar capacitação para a turma, abrindo a área de inovação de fato, para que a inovação daqui a pouco nem precise ser uma área, sabe? Ela vai... Você matou a pau. Aí eu falo para todo mundo, na posição de consultor, você quer saber se a empresa é inovadora? Pede para mostrar a área de inovação. Mostrou, a conclusão óbvia é que ela não é inovadora. Porém, isso é uma perspectiva técnica, né? Mais quase filosófica. Mas é inevitável que dentro, né, da evolução, do ganho de maturidade e dessa
dessa propagação positiva, a empresa precisa estimular a existência dessa área e aí começar a dar um tratamento diferente, né? Eu imagino que né, até pelo que você falou já, né? Eu estou mais desenvolvendo o que você falou, mas eu imagino aqui, me permita fazer essa inferência, você confirma ou não, né? Acho que o seu maior sonho é um dia você chegar e não ver sua área, né? Imagina, exato, tá todo cara, mundo todo inovando. mundo inovando. Acho que é a melhor coisa do mundo, assim, cara, de ver que... E aí eu vou fazer um ponto de minha vida pessoal mesmo. Cara, eu sou filho de zelador, filho de pais nordestinos, paraibanos que vieram para cá e começaram a construir aqui. Quando eu olho que eu sou hoje numa área de inovação, que estudei sempre em escola pública, me parecia tão utópico quando eu comecei a trabalhar, tanto que eu nem imaginava chegar numa área de inovação. E o fato de eu estar aqui hoje, estar nessa posição, um dos grandes recados que eu gosto de passar para as pessoas é que, cara, é acessível. Vai ser mais difícil para algumas pessoas, obviamente, porque nem todo mundo vai ter acesso por mais que tenha internet, nem todo mundo tem uma camada, acesso à base equitária, né? Mas, em teoria, ninguém nasce com mais capacidade do que a outra. Nenhuma, cara. É que, às vezes, tem que se expor a algumas situações, né? Você tem que se arriscar, enfrentar seu medo. Deixa eu fazer uma pergunta bem provocativa. Inovação é um mindset? Eu acho que não, é mais que um mindset, cara, mas é uma atitude. Eu acho que é uma atitude, porque às vezes você até tem uma mentalidade de querer fazer, mas se você não tem atitude de fato para fazer isso. Puta, aí você matou a pau agora. Aí, agora foi o momento corte, né? Porque eu te provoquei na questão da cabeça, porque assim, eu entendo que eu tenho uma pessoa que tem muita atitude. Aí eu sempre falo que não, eu tenho que manter minha cabeça na inovação. Mas aí você mandou bem agora, gostei pra caramba. Ou seja, mindset, né? Mas se você não insistir, talvez você não consegue. É mais ou menos como a gente brinca, né? Grandes ideias todo mundo tem. Quem poucas entrega, pessoas né? executam de fato. Né? Você tem várias startups hoje Às vezes a melhor ideia é a ruim feita, né? Às vezes, cara, o feito é melhor que perfeito, né? Você poder executar e colocar a mão na massa. Então, uma coisa que, por exemplo, quando a gente fala de programa de ideias dentro da empresa, a gente fala, cara, como é que você executa isso? Legal, você construiu sua ideia, você entendeu o contexto, propôs ali a situação, mas está disposto a executar? Sim. Isso é até um perfil que existe muito nas empresas, né? O cara que é cheio de ideia, ele é cheio de opinião em todo mundo, é cheio de ideia, mas ele não entrega o dele, né? Exato. Inclusive, ó, fica a dica, se você tem esse perfil, cara, para, por favor. Exato. Ou então mantenha a criticidade, mas ajuda, chama um colega, às vezes você não consegue executar, aí é uma inteligência também, né? Porque... inovação não é um ato isolado, né? Hoje, por exemplo, a maior referência de inovação que tem no mundo é o Elon Musk. Mas se você olhar, você vê a quantidade de gente que está em volta dele. Ele consegue, ele dá orientação, óbvio, tem o dinheiro, um monte de coisa, não importa. Só que assim, você consegue liderar uma área de inovação, você consegue promover inovação dentro da sua comunidade, dentro do condomínio de casa, dentro da sua família, se você tiver essa atitude que você comentou, né? Cara, acho que não é restrito. Não. Recentemente eu terminei de ler o livro do Marcelo Tasso, Hackeando Sua Carreira, e o Marcelo Tasso ele conta uma passagem dele que um consultor do governo Barack Obama procurou ele porque ele queria entender um pouco dos soft skills brasileiros, né, do comportamento brasileiro, porque é criativo. E realmente nós somos, né? Sim, é uma característica do povo brasileiro. É uma característica nossa, mas porque tem muito da escassez, né? Tem a inovação vem da escassez. As restrições, né? Você põe a restrição... A gente pode não estar ali em termos de patentes, não ser um polo de desenvolvimento igual São Francisco, Israel, não é a nossa cultura, né? Não é a cultura, mas, cara, se você vai para as comunidades, você vê quanta coisa não acontece ali dentro, né? Bancos, negócios ali, tô falando lícitos, não tô falando nada de coisa ilegal, não. É que às vezes a gente precariza um pouco as coisas em função disso. E o Marcelo Taz responde para esse consultor que a grande diferenciação do brasileiro é a gambiarra. E eu provoquei a turma recentemente, falei, gambiarra e inovação. Eu falei, como assim? Fazer puxadinho? Não. A gambiarra é a ausência de tecnologia, que é o que a gente tem, mais criatividade. Ou seja, se a gente tem, mesmo com gap tecnológico, a gente até consegue criar as coisas para manter de pé e para fazer acontecer. Só para desassociar a gambiarra da palavra pejorativa, né? Sim, tá claro. Mas é um comportamento que o brasileiro por si só já tem, cara. Não é à toa que a gente, enquanto criativo, enquanto campanha de publicidade, a gente é um dos mais premiados do mundo. Acho que se a gente tivesse essa mentalidade de entender que a gente tem capacidade de ser uma nação mais empreendedora, e valorizar um pouco mais o nosso próprio terreno, acho que é uma possibilidade de mudar muito em todos os contextos.
Às vezes a gente tem essa síndrome de impostor, assim. Você acha que essa questão é um pouco eu vou usar o termo pseudo-treinamento que a gente recebe na nossa educação formal? Total. Que não estimula isso, que não tem Total. uma... Se a gente for pegar a parte educacional, eu tô longe de ser professor, mas eu gostaria de um dia me aventurar um pouco nesse aspecto. Mas a gente é educado a repetir padrões, né? Se você é numa escola tradicional, você vai lá e pegar, saber a tabuada que você tem que raciocinar é 2 vezes 2 é igual a 4, você tem aquele método. Mas se você fazer outras formas, é diferente. Culturas orientais, por exemplo, você aprende outras formas de raciocinar. Então você começa a repetir e simplesmente aceitar. É uma coisa que a gente brinca, inclusive, de voltar a ser criança, né? Do tipo, faz as conexões diferentes. Eu tive uma ocorrência familiar. Foi com a minha filha, ela tem 9 anos. Ela trouxe uma prova dela. Aí tava... Acho que no exercício tava... Sei lá, valia 1, tava ponto 75, alguma coisa assim. Tá ótimo, né? Tava super feliz, ela tava super feliz. Aí eu fui olhar assim, aí tinha um comentário, assim, né? Feito pela professora e tal. E só que tinha 2 imagens. Uma imagem da Avenida Paulista de 1930, ou 40, ou 50, sei lá. Basicamente casas de fazenda com a rua de terra. E com uma foto de 2 anos atrás. E tava escrito, o que mudou nessa foto? Aí minha filha respondeu tudo. Ela escreveu tudo. E ela ganhou 0,75. Eu falei, não. Ela me falou, estava certa. É tudo. E aí, por que ela tinha que descrever se era tudo? Aí eu falei, aí eu sou engenheiro, né? Eu falei, cara, eu vou olhar, cara. Aí eu comecei a olhar, não tinha nada igual. Aí eu falei pra esposa, eu vou lá na escola. Porque o que acontece? Tá tentando trazer pra um padrão. Ah, as ruas mudaram. Não, cara, mudou tudo, ponto. Então, acho que dá esse estímulo para as crianças, para os colaboradores, e eles se sentirem tranquilos em dizer, por exemplo, ó, isso tá uma merda. Mudou tudo, não deu certo. Mas não é para dar porrada. É o quê? Agora que a gente descobriu que esse é um fato, como é que a gente vai se juntar para resolver esse problema? Como é que a gente vai juntar a força, uma força né, de ação nacional, multicultura, e vamos atacar esse problema? Se a gente vai conseguir, a gente não sabe. Perfeito. Mas imagina como você falou, né? Com a arte da gambiarra, com a habilidade, com o suporte corporativo, com ações, quanta coisa boa. E quanta oportunidade a gente não deixa na mesa, cara. Muito. A gente... Eu acho que uma das provocações enquanto área a gente procura fazer quando nós fazemos algumas sessões de ideação com as áreas, né? Para ter pelo menos aquele momento... Tem as ações lá. Tem. A gente faz muita ação interna de cultura com os times para justamente promover pelo menos um espaço ali para que eles possam trazer as percepções dele que às vezes no dia a dia não deixa. E a turma sabe demais, né? Nada melhor do que ouvi-los. Cara, assim... eu assumi cargo de gestão recentemente, né? Mas eu sempre fui muito humilde de saber de onde eu comecei, né? Não comecei já em cargo de gestão. E quem está na base, de fato, sabe o que está acontecendo. Sabe exatamente a temperatura das coisas. Né? E ainda mais vindo do central de atendimento. Cara, eu sei exatamente o que o beneficiário está trazendo sem filtro ali. E às vezes falta essa percepção, porque às vezes uma tomada de decisão aqui, às vezes se esquecem que todo mundo na empresa é beneficiário. Ela vai precisar de tomar aquele produto. Então, as provocações que a gente faz lembre-se que toda decisão que a gente for fazer, nós também somos beneficiários. O quanto isso vai impactar. Não é outra área que eu tenho que decidir. Você também tem esse papel de entender esse comportamento, o que vai gerar de efeito e impacto do outro lado. E todas essas ações, você comentou que é um processo. Vocês têm agendas planejadas. Temos agendas planejadas. Ou seja, dentro da inovação, existe um processo, então, para buscar isso. Acho que são alguns fatores fundamentais que a gente trabalha enquanto inovação, né? Primeiro, a inovação faz parte da estratégia da empresa. A gente está sempre vinculado. Você comentou, né? Tem que estar vinculado. Está escrito lá no planejamento da empresa. Ainda mais uma área que é nova, cara, 4 anos de idade, assim, toda área de inovação ela tem que se autoprovar o tempo inteiro. Sim. Se você não entregar resultado, né? Se você não gera de fato olhar com como eu tangibilizo o que eu estou idealizando ali, eu dificilmente vou ter uma perpetuidade dessa área. Daqui a pouco a inovação não serve para nada aqui, tipo, só faz barulho e tal. Então, quando você começa a fazer esse movimento com o colaborador e provoca ele gera uma ideia, essa ideia vem desenvolvida, entrega minimamente um piloto, um projeto, uma experiência ali, que você materializa aquela construção de ponta a ponta, cara, acho que é uma das coisas melhores que existem. Nossa, deve dar um prazer absurdo, né? Puta, cara, você deve ficar assim, né? Dar um momento de êxtase, vamos dizer. Cara,
eu sou muito feliz em dizer que esse ano nossa área ela conseguiu um feito que até então a gente nunca havia feito, por exemplo. A gente minimamente constituiu, por exemplo, produto de saúde PET dentro da Unimed. Surgiu dentro desse processo de inovação. E a gente está em fase de experimentação, mas o que a gente premissa foi, já vamos colocar um outro mercado aqui dentro desse contexto, que é um mercado que a Unimed é um pouco mais tradicional, né? Sim, então, a Promark, ela se posiciona como essa... Ela não é uma early adopter, que a gente fala, né? Ela segura um pouco, segura um pouco. Tem toda uma estrutura, enfim, particular do próprio sistema Unimed. É o DNA, né? É o DNA da corporação. E a gente conseguiu colocar isso de pé, cara. Só que... Olha, eu vou falar assim, olhando por fora, né? Respeitosamente conhecendo a história da marca e todas as conquistas. Com certeza foi um grande desafio. Mas esse desafio potencializa muito mais é o que você está falando. Ter conseguido fazer isso é demais, né? E para mim, qual que foi o grande... Desculpa a expressão, tesão de fazer esse negócio acontecer? É isso mesmo. Pô. É que a gente procurou fazer esse produto e disponibilizar primeiro para o colaborador. A gente sabe que o produto novo vai dar muito problema. E não é que a gente quer usar o colaborador como cobaia. O nosso ponto é, cara, a gente está fazendo isso em conjunto. Vocês o produto parte. É de vocês também. Se isso aqui der certo, o resultado é para toda a empresa. Sim. E todo mundo vai poder contar. Durante o meu trabalho lá, eu executei. E aí, quem sabe, daqui uns anos... Olha, o produto tá vendo, tem tal coisa. Quando eu comecei lá no call center, tinha um menino lá da inovação. Agora, 20 anos depois, eu tô fazendo igual. Já pensou? Cara, eu procuro... Eu não estou aqui para ser exemplo para ninguém, mas eu procuro muito compartilhar o que eu aprendo e acho que quando a gente compartilha, a gente aprende muito. Eu peguei aquele gancho da parte do RH junto com a inovação. Quais outras áreas aí que participam? Como que são esses fóruns? Cara, tem muitas. A galera levanta a mão e fala, tô precisando de ajuda. Sim. Como que é o fund? Quem que investe? A corporação tem um valor? Ou as áreas dizem, eu quero estar nesse game aí, como que eu faço? A gente já viveu vários momentos dentro da empresa nesse cenário. Os modelos são vários. O cara que tem 4 anos e no início era uma pessoa apenas, que era um antigo gestor, e depois eu vim fazer parte do time, éramos eu e ele apenas. Hoje o time chegou a cerca de 10 pessoas, nesse movimento de inovação que a gente foi construindo. E no comecinho a gente tinha que bater na porta. Tem alguma oportunidade? Deixa eu te apresentar aqui, tem uma startup X, Y, Z e tal. Legal. E aí a gente conseguiu avançar com algumas áreas que eram mais abertas, early adopters ali, vamos testar isso aqui, estou entendendo o que vocês querem, mas algumas eram mais fechadas. Então a gente fez um movimento um pouco diferente ali. Vamos focar então cultura. E aí vamos constituir comunidade de inovação. Vamos fazer embaixadores. Vamos contar o que a gente faz, nosso serviço. Eu vou trazer pessoas eu vou abrir processo de seletivo, ou então criação de um programa de formação de embaixadores de inovação, onde a gente disponibiliza técnicas de design thinking, de estruturação de ideias e tudo mais. O RH entrando de novo, né? Exatamente. Aí começa a desenvolver competências. Que é como se fossem nossos postos avançados de inovação dentro das áreas. Você acabou, vamos dizer assim, de alguma forma, usando o orçamento e as necessidades do RH para te lastrear ali, né? Exato. Ou seja, eu estou entregando. São disseminadores. Porque senão, às vezes, a área de pessoas ia ter que contratar um parceiro externo, não ia estar com o DNA de vocês, não ia poder saber tanto claramente como vocês internamente os objetivos estratégicos. E quando você faz isso, você faz o empoderamento dessas pessoas. Esse é um grande ponto que a gente gosta de falar. Imagino que tem uma turma que é louca para trabalhar lá com vocês, né? Cara, espero que vocês cresçam cada vez mais, né? Tem uma turma ali. A gente tem alguns desafios ali, como eu comentei, em função do contexto do próprio negócio, Sim. Mas é uma área que tem uma representatividade interessante. Nesse modelo cross, você já começa a ver sinergia de uma inovação ou uma hipótese de inovação surgindo e chegando a vocês sem a participação obrigatória desse time de 10 pessoas? Total. A gente já vê que tem áreas que vão lá, às vezes só pergunta, você conhece alguma startup para tal coisa? Eu vou rodar um piloto aqui com eles, beleza? Cara, quer algum apoio? Manda bala. Você é um enabler, né? Você habilita eles isso. Eles começam a ficar mais à vontade de prospectar, de trazer esse tipo de coisa. Ou seja, vocês começaram há 4 anos uma área para estimular, passou por uma catequese e hoje vocês já estão implementando uma governança, assim, vai por ali, vai por aqui. Exatamente. Hoje a gente está muito mais ali um dos focos é reduzir projetos e ter menos e deixar as áreas cada vez mais conduzirem isso. É muito bom. E justamente por esse conceito, né, de que a gente tem hoje uma comunidade de embaixadores que é bem atuante.
né, desse do conceito de cultura que a gente está falando. Então, eles vão lá, eles são os primeiros, a gente criou dentro dessa comunidade de embaixadores uma comunidade de beta-testers, então qualquer coisa nova a gente quer levar primeiro para esses caras aqui para já testar algumas coisas. Não, eu imagino que num curto espaço de tempo vocês conseguem qualificar uma ideia, ou às vezes até pivotar, e isso deve trazer eu imagino que o benefício é gigantesco, inclusive financeiramente. Como vocês estão contabilizando isso? Ou ainda tem algum desafio do tipo, estamos desenvolvendo a nossa forma de contabilização? Porque é um dinheiro não gasto, né? Imagina aquela iniciativa que ia ser 6 a 8 meses, testar, vamos contratar fornecedor, e não deu certo. Hoje, cada vez mais, né, vocês devem estar conseguindo encurtar essas ações aí. Sim, hoje a gente não consegue ainda monetizar exatamente na vírgula, precisar, mas a gente já tem esse olhar muito crítico. E sim, cara, ele ajuda muito a gente a acelerar iniciativas que antes até então pareciam impensáveis. Então, hoje a gente consegue mobilizar uma área para que a gente sente com um parceiro de negócio, com uma grande tech, essa tech financia o teste, se experimenta, essa área abraça a causa, testa junto ali em cerca de 3 a 4 meses. Ou seja, tem uma colaboração também externa. Total. Ou seja, tem vamos dizer assim, pode ter uma co-inovação, sei lá. Ou seja, colaborativo o processo. Totalmente colaborativo. Eu tentei pegar o co-criação e criar o co-inovação. Não, né? perfeito. Ou seja, você não precisa ir sozinho, porque é uma marca que atrai, né, no caso. Então, sim. Quem não gostaria de ser um parceiro, né? A gente busca muito esse tipo de parceria externa, tanto com instituições, a gente teve recentemente com o Nova HC da USP, com o próprio INSPER, com a FIAP, a gente está com um desafio para os alunos de lá, inclusive abertos, para os alunos de pós-graduação. É Open Innovation, né? Open Innovation, caso, exatamente, inovação aberta, né? E a gente tem muito esse espaço, tanto que a gente conversa com diferentes players ali do mercado, e um dos nossos discursos, recentemente a gente estava inclusive com o consulado de Israel, e falou, cara, se vocês tiverem qualquer startup israelense que quiserem vir para o mercado brasileiro e usar o nosso espaço para a gente poder dialogar, discutir, construir em conjunto, a gente está aberto para esse tipo de coisa. Né? Porque tem essa adaptação da lente local. Isso não só para Israel. Estou dando exemplo muito exemplo, extremo. Por causa da... Mas, cara, a gente... um polo de tecnologia mundial conhecido. Né? Exato. Então, a gente já abriu parcerias com Big Techs ali, de experimentar em estágios bem iniciais alguns modelos, inclusive, de linguagem de inteligência artificial dentro de casa, focado em saúde. A gente tem com próprias startups, com o próprio... A gente criou uma camada de inovação aberta que a gente hoje também potencializada, inclusive, pelo próprio sistema Unimed. O sistema Unimed é composto aí por mais de 300 cooperativas, né? Para falar bem rapidamente, mais de 300. A gente vê como quem está fora vê a Unimed como uma marca só. Sim. Mas né? Mas são várias, então cada região tem uma e tal. E a gente tem o que a gente chama de casas nacionais, ao qual a Unimed Nacional é uma delas. Então, casas nacionais é Unimed Nacional, Brasil, Seguros. E a gente tem um núcleo que a gente traz as áreas de inovação de outras Unimedes e a gente compartilha muito o que está acontecendo. Nossa, então, tem muita coisa acontecendo. Assim. Tem uma guild ali, tem um grupinho ali que é supra unidade, né? E aí é um corporate mesmo. Exato. Esse ano, inclusive, a gente constituiu Brasil, Seguros, nós, a comunidade Inove, né? Inove ali, em trocadilhos, mas para justamente fomentar cada vez mais, porque você imagina, a Unimed Nacional hoje tem talvez a maior operadora do sistema Unimed. Né? Se o sistema Unimed fosse uma empresa só, a gente teria 18 milhões de vidas. Né? 18 milhões? O sistema inteiro tem 38. Então, você imagina o tamanho dessa máquina que é a Unimed. Mas a gente tem Unimed de todos os perfis. Né? Aquelas Unimeds menores, que não vai ter recurso financeiro, não vai conseguir alocar pessoas para desenvolver inovação. E tem Unimed de portes maiores, como nós, Seguros do Brasil. Sim, mas aí o próprio, vamos dizer assim, seria um crowdsourcing ali, né? Cada um ali a gente se ajuda. Se ajuda, porque aí o benefício a gente potencializa, mundo, né? Então... Cara, uma Unimed pequena é difícil testar. É porque o foco é o paciente, né? Exato. Não é o processo, a ferramenta. E a gente se coloca muito nessa condição. Como a gente é a principal operadora nacional, a gente quer testar muita coisa diferente para uma vez dando certo, a gente escalar isso para o sistema. E quando escala, eu imagino que pegue nas pontas essas Unimedes menores, a chance de aumentar essa base de atendimento de pacientes, ela aumenta demais, porque os grandes centros é porradaria, né? Tem baita concorrência. Agora, exato. Quanto mais longe vocês chegarem dos grandes centros, é maior cobertura do tipo no alcance das pessoas, né? A saúde acessível, o propósito maior é a saúde, né? É gerar acesso à saúde. E a gente ainda tem uma cultura que plano de saúde, ele não entrega um plano de saúde.
É a grande provocação que a gente coloca, né? Você tem um plano de saúde que acaba sendo um plano de doença, na verdade. O comportamento humano, né? Mas posso te falar, essa questão que você falou é legal, né? Super pertinente isso que você trouxe. Mas eu acho que isso é uma temática que faz parte da nossa própria evolução como sociedade, como assim, né? Como contexto de vida mesmo. Porque há poucas décadas atrás, eu cheguei a ver uma matéria que eu não lembro que ano que era, mas eu acho que era mais ou menos, acho que era 1960. Estava escrito assim: uma senhora de 48 anos faleceu. Senhora de 48 anos. Claro que tinha a questão da formalidade, da comunicação e tudo mais, o respeito e tudo mais, né? A aplicação da palavra, que talvez num contexto seja diferente. Mas tirando classes mais abastadas em grandes centros, é isso aí, cara. 50, 55, você tava dando tchau já. Agora, olha só, a gente está uma evolução grande, alimentação, medicina, saúde. A gente vai sair do plano, né? O plano, como você falou, e talvez aí vai começar a olhar para o plano contra a doença, né? E vai passar, de fato, a olhar a vida, né? Esse é o e eu vejo que é isso que o segmento inteiro persegue isso, né? Tá próximo agora, né? É a jornada, né? Ai, bati para variar. Eu falei que eu sempre bato aqui. Essa jornada, mas né? Não é só quando ele vai querer ir no hospital. Na verdade, vocês não querem que ele vá na clínica, no hospital. Que ele tenha saúde para ir no parque, né? É isso. E esse é o grande ponto de mudança, assim. E para mim, a gente é uma sociedade ainda hospitalocêntrica, né? Que você tem que ter uma grande referência hospitalar para você se sentir seguro e tudo mais. Eu sou assim. Então, porra, soltei palavrão aqui, desculpa. Mas enfim. Tá tranquilo, depois a gente faz um pi. Faz um pi depois ali, legal. A gente faz uma tradução, puxa vida. Excelente. Mas, cara, um ponto que também a gente tem culpa disso. O sistema de saúde em si, né? Porque se você... Mas o grande ponto é que assim, a gente não pode pensar que o beneficiário do plano de saúde ele não vai usar associações com o restante do mercado de facilidade. Desculpa te interromper, mas você consegue enxergar que não era só na indústria da saúde? Era em todas. As empresas, por uma questão óbvia de necessidade, elas expunham o processo. Como que é o meu processo interno? Aí quem fazia o processo interno era o cliente. Você tem que... é mais fácil de ver em segmentos atrasados. Pega os governos. A pessoa quer fazer alguma coisa, vai lá, pega o documento, não sei o que lá, atravessa a cidade, vai e volta, espera 20 dias. Era assim. Quando começou o sistema financeiro, né, para quem já tem acesso, mas que tinha acesso há 10, 15 anos atrás, quando você ia no aplicativo, no website, como que era? Você era quase um operador do SAP, né? 01, 06. Aí você quer voltar, não volta, começa de novo. A questão da experiência tem o quê? 6 anos, 8 anos. Sim. E eu acho que é aí que é a batalha, né, de todo mundo. Ela é parar de falar de processo e falar da experiência. É isso. E você está mais próximo exatamente da expectativa do usuário. Hoje, cada vez mais as pessoas querem facilidades. E acho que o sistema ainda de saúde ele está muito no modelo ainda de como que era ali quando eu comecei a trabalhar 20 anos atrás. Um pouco mais de 20 anos atrás. Vamos pensar na jornada de atendimento. Mas há 20 anos atrás ninguém falava de experiência, né? Não falava. Mas agora, mesmo hoje está muito... Você né? pega outros... E quer que a nossa saúde é sempre o último setor ali. Aí a inovação é mais existente. A própria telemedicina só existiu por conta de uma pandemia. Sim. Então você pega, por exemplo, você deu o exemplo do bancário. Por causa de regulamentações, se diz. É muita regulamentação. Tem não mexe, vamos mexer, vai seguindo. Vamos ser sinceros, né, cara? Financeiro. Extremamente regulado também. Sim, é isso. E é extremamente sensível. Saúde, dinheiros ali, financeiro é um elemento na questão da saúde. Agora, o problema é que a gente tem que, de fato, e aí é uma opinião muito minha, talvez uma opinião um pouco mais forte, é desmistificar que o sistema de saúde ele tem que ser conjunto, complementar e cada um tem sua devida importância. O médico é importante, óbvio, mas ele não é somente o elemento fundamental, é somente ele. Acho que tem que discutir um pouco mais esse aspecto e ampliar mais discussões abertas, né? Saúde de uma maneira ampliada. Porque a pessoa não é somente se ela é doente ou não, porque às vezes a pessoa tem outras questões
mentais, que em função, em função do trabalho, em função do aspecto social. Ela não é um... Eu entendi o que você falou. Não é uma flag lá, está precisando ou não está precisando. É isso, ela tem um... Acho que a saúde é mais ampliada do que somente o atendimento médico somente, entendeu? Sim, tem um momento quântico ali que é uma assistência, é um indivíduo ponto como de todo. contato. A gente tem que pegar olhar... um momento de vida que não só do atendimento médico, né? É isso, porque você imagina, como você falou, viajar é uma coisa excelente para a pessoa. Às vezes a pessoa ler é um hábito diferente. Construir hábitos mais saudáveis, acho que vai ser a grande contracorrente que a gente deveria fazer. E olha que legal, né? Porque acho que com o passar do tempo as tecnologias vão evoluindo, né? Mas, por exemplo, às vezes você vai fazer uma viagem, por mais que você saiba, né? Às vezes, no Brasil, exterior, não importa. Às vezes, pô, será que eu tô indo num lugar? Será que tem? Se eu precisar de um atendimento, como que eu faço? Não que eu queira, mas é só saber. Imagina com a progressão da tecnologia, a gente está passando, só para facilitar a minha pergunta, né, que eu comecei a construir, o sistema financeiro passa pelo Open Finance hoje. Você vê que todas as instituições financeiras, né, a questão do Open Finance não... por mais que talvez alguns grandes grupos tentaram segurar de alguma forma, estourou, foi para frente. A questão da saúde, já existe algo similar? Onde como é que chama? Seria um prontuário público? Eu não sei como existe. Como que é esse movimento? O governo está atuando nisso? Tem várias discussões sobre a interoperabilidade. Nossa, que palavra difícil é essa? Interoperabilidade, de você conseguir ter a mesma informação em diferentes sistemas ali. Mas, de novo, eu acho que a saúde hoje ela tem que ser vista muito sob a ótica do beneficiário. O beneficiário ainda tem que ser... Ele precisa ser o centro de fato, genuinamente. Mas aí você precisa ter a interoperabilidade, mas com o paciente no centro. Exato, porque você concorda que os dados da sua saúde é seu? Não, é a mesma coisa do Open Finance. Né? Eu precisaria autorizar, você imagina, direito ao acesso. Cara, você vai no hospital A hoje, você vai no hospital B amanhã, esse cara não tem informação qual foi o seu tratamento anterior. Ele vai te examinar, né, do Rodrigo de hoje ali. Você tem que eventualmente repetir várias informações ali. Sim, aumenta o custo completo do sistema. Aumenta o custo complexo, você tem com isso desperdício em recursos de saúde, que é um grande problema. Isso é desperdício, é absurdo. Então, acho que repensar sobre a ótica da experiência do beneficiário é o grande desafio, o grande bola de transformação. Olha que curioso, é uma provocação, né? Claro que isso foge do tradicional. Acho que é um caminho inevitável. É inevitável, não sei quando, mas vai ter o Open Health. Deve já estar rolando, né, a discussão. Que eu não sou especialista, né, do domínio e tal, mas estou fazendo uma inferência. Eu acho que é inevitável que isso vai acontecer. O ponto-chave é a gente ver qual que é o momento e quando surgir acho que uma regulamentação, um estímulo do governo. Porque eu imagino, né, para os gestores das empresas de saúde, deve dar um pouco de medo. Mas talvez o day after disso seja melhor. Porque a gente sabe o quanto que vocês operam baseado em margem hoje, né? Vocês correm risco quase do varejo, né? Vocês têm margens até pequenas. E aí, por exemplo, a gente vê, né? Eu como um empresário, às vezes eu falo assim, por que passou 35 exames para a pessoa? Às vezes acontece comigo, eu não aceito. Eu falo, cara, desculpa, eu quero fazer meu sangue, eu vou no médico. Ele passa lá uma folhinha, 35 exames. Eu falo, cara, essa parada aqui pro meu convênio vai custar 8 pau, cara. Não quero ferrar os caras lá. O que eu preciso? Não, você só precisa de 4. Eu falei, cara, então me manda 4. Essa educação do sistema de saúde. Como eu tô pegando o gancho que você falou, tem o médico, tem o paciente. Não tá faltando um pouco de educação para todo mundo entender que a gente precisa respeitar o desperdício, o uso porque é limitado, né? Custa muito caro. Às vezes tem medicamento que você não consegue produzir. Não está faltando um pouco de integração aí do ecossistema para estimular e treinar a população? E quem sabe no day after disso, as margens sejam maiores, a percepção seja melhor? Cara, eu fiz lembra que eu te falei que uma hora eu ia fazer a pergunta de 10 minutos. Cara, mas é porque dá pra gente fazer um podcast. Mais um podcast. Dá pra fazer uma hora só, dá pra fazer uma hora só sobre essa discussão, mas sem dúvida, cara. Acho que uma das coisas que é o grande problema da atenção da saúde, da indústria da saúde é que é um mercado meio que de soma zero. Onde para alguém ganhar, alguém tá perdendo. É difícil você fazer uma somatória que todo mundo tá ganhando ali. Né? Então, se você é uma pessoa que tem consciência de que você usar muito recurso da saúde, você está onerando o plano de saúde.
Mas existem as pessoas que nunca usaram o plano e quando vai usar, nunca usei, vou usar mesmo. Mas assim... Não, mas elas são estimuladas às vezes pelo médico, faz aí. Exato, às vezes a pessoa entende que o médico pediu só 2 exames, pô, você não vai só isso? Não, pode pedir mais coisas aí, você tá fazendo o quê? Cara, só precisa de 2, a gente é estimulado que quanto mais melhor, né? É como se você for no hospital e você sentir mais acolhido porque te colocaram numa UTI, porque olha, você tá no mais intensivo a sua e cama tal. é quentinha, né? Cara, sempre só vai pra UTI, Pô, às vezes, sabe? sim. Também tô falando que você tem que ir embora rápido. Obviamente, você tem que ter um tratamento adequado de acordo com cada tem que pessoa. ficar o tempo que é necessário para ter um tratamento excelente. É isso. Então, consumindo a menor quantidade de insumos, tendo a sua maior atenção possível. Quem é prejudicado nisso tudo é o beneficiário na ponta. Porque vamos pensar que hoje os planos de saúde, você não tem, é difícil você ter acesso para pessoa física. Né? Então, não existe mais, esquece. Mais. Então, no plano de saúde, você tem um empregador que contrata um plano daqui de a entrega. pouco o empregador vai apertar também, tá? E os reajustes estão... Ano a ano, 30%, 40%, aí vai dar zebra. Eu acho que a inovação dentro do segmento, ela vai ser por forceps. Vai ter que acontecer. E vai pela parte de ter que conscientizar cada vez mais todo mundo empenhado em demonstrar o que é uma saúde que, de fato, que vale a pena e que faça sentido. Porque, cara, assim, nosso negócio, no final do dia, é como se eu te entregasse um cheque em branco e você pode acessar o recurso de saúde e eu vou controlar dentro de alguns limites ali, mas você vai usar independente de quanto você gastar. Você não vai pagar essa conta. A empresa vai pagar um valor médio para todo mundo. E eu vou pagar a conta total. Né, como operadora. Sim, mas no ano seguinte vem a cobrança e aí no ano que vem o quê? Fica, ajustes. Aí fica um loop, uma espiral negativa, né? E eu acho que né, esse é uma grande chance. Para mim, cara, acho que um grande ponto de mudança é a gente conseguir dialogar todos esses elementos da cadeia de saúde e entender como que todo mundo pode ganhar em conjunto. E aí acho que é por isso que né, outras empresas, mas como a Unimed está trabalhando na inovação, dando estímulo a isso. É porque a gente, obviamente, acaba associando, né? Mas não é de uma empresa que é responsável por isso, é todo um sistema, né? E eu vejo, né? Há quantos anos que a Unimed existe, você comentou? A nacional é de 26, mas o sistema Unimed está mais de 50 anos. É sensacional a gente ver uma empresa, né? Óbvio, passa por desafios como toda empresa, mas perdurando e levando né, uma coisa tão importante como a saúde, né? Eu fico muito feliz, né? Porque no Brasil, né, prosperar dentro desse mundo maluco que a gente vive é bem importante. Regulação, política, tem uma série de fatores externos que influenciam. Né, no passado, moedas e tudo mais. Bem, chegou um momento que é um momento especial aí. A gente vai colocar o game. Nosso game aqui é um sorteio aqui de temáticas aí do mundo corporativo, do mundo digital. É inevitável, né? A gente está falando da inovação, processo, pessoas, ferramentas, essa inovação distribuída, mas a gente sabe que hoje o mundo digital e não só né, tecnologia web, mas tudo que envolve essa entrega digital é um fator relevante. Uhum. Aí aqui no nosso game, a gente vai sortear os temas e aí vamos bater um papo. Pode ser, minha experiência diz que a gente vai cair em algum que a gente já conversou. Aí qualquer coisa complementa ou pula. O lance é a gente curtir aí e ter ajuda aí do nosso game. Vamos ver o que vai sair aí. É um tema que é pouco legal, né? Automação inteligência artificial, cara. Que ações que a indústria aí do segmento da parte de saúde, né? Eu vou incluir também bem-estar, né? Qual é o trabalho? Qual que é a importância? Está começando agora ou já tem anos que está sendo trabalhado? Uhum. Conta um pouquinho para a gente a importância da questão da automação e inteligência artificial. Acho que tem duas óticas, tanto da visão interna quanto o negócio, quanto da visão externa. Quanto da visão externa, a gente já tem vários modelos olhando ali, por exemplo, predição de cirurgias, que a gente consegue entender se aquele beneficiário tem uma tendência a realizar uma cirurgia de coluna, por exemplo, e a gente consegue entrar com tratamento prévio para que evite essa cirurgia. Que no final do dia a gente diminui custo assistencial, a gente gera um tratamento menos invasivo para essa pessoa e mais adequado que ela vai sofrer menos, por exemplo. Ou seja, baseado nos exames... Baseado em histórico. Ou seja, conhecendo o histórico, antes de dar o problema mais sério, falar assim, tu vai ter que passar por um tratamento tal. Exato. Porque
Isso deve até aumentar a qualidade de vida da pessoa. Sem dúvida. Você imagina que para fazer uma cirurgia de coluna, qual que é o impacto que você coloca? Nem brinca E até o risco que você expõe a pessoa. Não, se tremer a mão lá, deu zebra. Então, você conseguir levar para tratamentos alternativos menos invasivos, que sejam fisioterapias, RPGs ou qualquer outro tipo de tratamento adequado para isso, de maneira preventiva, e você acionar o beneficiário de maneira que não espere, né, a bomba explodir, né, porque no final do dia é ruim para todo mundo. Isso aí é a qualidade de vida. Isso na tudo veia. é feito com inteligência artificial. Esse é um pouco mais deep, né? Um pouco mais hard ali, de aprofundado. Mas eu queria aproveitar esse assunto de inteligência artificial para dizer e até agradecer a própria Moven, que a gente fez uma formação para colaboradores recentemente focada em inteligência artificial. E, cara, pra gente foi super importante porque, de novo, né, a gente estava discutindo sobre o quanto que a gente está em bolhas e pra gente é comum falar, mas nem todo mundo tem acesso a ferramentas que estão aí de graça, 2 cliques na distância. Então, mais simples, né? Que não é, mais simples. Talvez não é tão complexo quanto fazer esse negócio do exame. Exato, que ajuda a pessoa a pensar, que ajuda a gente conseguir encontrar formas de responder melhor no beneficiário, de encontrar formas de a gente trabalhar de maneira mais propositiva, integrada. E a gente constituiu um programa de formação nosso interno com vocês ali para a gente fazer isso para todos os colaboradores mesmo. Né? Eu não acompanhei depois de certa etapa. O alcance foi... não que já tenha alcançado, mas a perspectiva é global, cara, dentro da empresa. Eu acho que foi um dos treinamentos de maior sucesso que a gente teve ali, de todos eles. Pô, assim. Que legal. A galera não aguenta ver minha cara. Você tá famoso lá, cara. Depois tem que fazer uma tal de autógrafo. Mas a gente já conseguiu capacitar mais de 600 pessoas de maio até agora. 600 pessoas? Cara. Pô, que legal. Mais de 600 pessoas que fizeram pelo menos um dos 3 módulos ali, 100% feito. Vou ficar feliz aí. Então, cara... Quer dizer, já vou dar o like, assim, né? Onde dá o like aí? Põe o like aí. E a gente vai... Uma coisa mais legal ainda que a gente Essa é a missão, né? A missão é a gente levar isso, agora no próximo momento, para todos os colaboradores do sistema Unimed. Estou falando de levar isso para mais das 300 cooperativas que tem, junto com a Unimed do Brasil. Pô, show de e daqui a pouco, por que não, a gente abrir até a população em geral que quiser consumir esse tipo de coisa, cara. Tipo, aí é legal, hein? Sei lá, por que não, né? De incluir todo mundo. E isso aqui faz parte do momento atual, né, cara? Acho que depois da Ou seja, internet e agora é o grande assunto que as pessoas vão precisar entender. Outro dia me perguntaram, né? Algumas pessoas, né? Não é que me perguntaram, falaram assim, a gente teve o boom da cloud computing e agora vem da IA. Eu concordo na linha que você falou. Para mim, cloud computing não foi bom. Internet é bom e agora é IA. Cloud computing, para mim, cara, é ok, uma baita de uma evolução. Sim. Mas assim, na linha do tempo, a gente vai falar... Quando a gente olhar a linha do tempo, que pode começar desde muito lá atrás, mas é até um conteúdo que a gente tem aqui como treinamento. A internet é antes e depois da internet. Agora energia elétrica, né? Aí vem o antes e depois da IA. É isso. Essa aí, principalmente a generativa, né? Sem dúvida. O cloud computing, puta, legal, beleza, mas a IA, cara, generativa começou num dia, no outro dia tinha milhões de usuários, pessoas usando, questionando como que vai ser o futuro disso. Isso é disruptivo demais. Cara, e você imagina que no meio do caminho você teve ainda os smartphones, né? Não, isso... ok, na boa. Perto da IA, ok. A IA tá dentro do smartphone agora, ou seja, não tem como. Não, agora tá no óculos. Tá no óculos, tá no relógio. Sei lá, no relógio. No anel. Pode que, né? Nossa, no anel. Cara, você imagina isso em saúde. Se você consegue entender seus batimentos, seus monitoramentos vitais. Né, imagino que a gente está conversando aqui, mas numa GE da vida, numa LG, eu não sei, outras empresas aí de... Samsung, eles devem estar... também de equipamentos. Imagina o quanto que eles não devem estar embarcando de inteligência artificial. Isso já existe, né? Você pega, por exemplo, já vem embarcando, aqui agora ficou mais evidente. Né? É que acelerou ainda mais pra gente, né? Muito mais. Muito mais. Você pega, por exemplo, o diagnóstico de câncer. Hoje é muito mais rápido você diagnosticar em early stage, em estágio muito precoce, o que potencializa muito. E que a gente sabe que quanto antes, maior a chance de salvar a pessoa. A gente tem um estudo dentro do time que a gente olha a tendência de comportamento sob essa ótica de o que vem para mudar. Né? Você pega a própria genética, a medicina genética junto com o IA. Quando você começa a entender, daqui a pouco você começa, a gente brinca com alguma das teses de digital twins, né, dentro do time. Se eu consigo ter o Rodrigo, e com base no seu comportamento de vida até aqui, eu projeto a tua expectativa de vida, como é que vai ser, se você vai ter um período
sua longevidade, o que a gente chama também de health span, né? Que é quanto tempo de vida saudável você tem, porque as pessoas já acabam adquirindo alguma doença no seu ciclo final de vida. Meu hábito atual vai definir o futuro, né? Se você pegar o atual e se você consegue colocar ali, se você mudar esses hábitos pontuais, isso vai te dar uma outra dinâmica de vida. 5, 6 anos a mais de qualidade de vida. Cara, eu tenho certeza que eu te convenço muito melhor do que, tipo, não, faz uma dieta mais regrada. Sabe? Pede eu tenho um desafio, porque eu adoro comer, assim, pô, eu gosto de fazer exercício e tal, mas comida, puta, dá pra ver, né? Que eu já taquei umas 3 bolachas aqui. Quanto mais fácil for a comunicação, e quanto mais a gente colocar... Imagina... Pô, cara, adorei isso que você falou. Desenhei aqui, ou seja, pega minha foto de hoje, tira minha selfie, meia dúzia de perguntas do meu hábito. Pode ser até com captação, né, de aparelhinho. Agora projetou e falou assim, campeão, legal, tu quer viver mais 10 anos, é isso? Aí, cara, se isso não servir pra pessoa pensar na saúde dela, o que vai ser, né? Você imagina um mundo Nossa, onde... é um soco do Mike Tyson isso daí, né? Você imagina um mundo onde você consegue, simplesmente por um espelho, você já saber todos os seus sinais vitais. Isso daí se você tá precisando beber mais água ou não. Se ele tá falando, é porque ele já sabe o que tá acontecendo. Ele é da área de inovação lá, né? E você, por um vídeo, você consegue saber seus sinais vitais, se você tá bem, se tá hidratado, se não tá. Sabe? São coisas que a gente vai se apropriando desse conhecimento, por isso empoderar as pessoas e dar mais conhecimento para cada indivíduo é importante, para que ele, em conjunto com o sistema de saúde, possam construir seu próprio decisão, plano de saúde. Porque por mais que a decisão venha... Por mais que venha a sugestão, a decisão é do paciente, né? Sempre. Se ele não... Você vai no médico hoje, ele prescreve medicações e seu tratamento. Se você não for cuidar... Vou fazer exemplo simples, cara. Existe um desperdício absurdo em exames, por exemplo. Porque se você pegar a jornada atual, você vai no médico... Primeiro você vai lá agendar uma consulta. Aí você espera uma data para agendar a consulta. O médico hoje passa um exame. Aí você tem que ir lá agendar a consulta de exame. Às vezes você não faz mais do que um, você não faz só no mesmo local. Aí você faz 2 locais. Já tem um tempo aqui. Aí você tem que marcar a volta com esse cara. Nesse período, às vezes, você já perdeu o paciente. Agora, você imagina o momento que você... Vou parar aqui agora para fazer minha saúde. Então, você já passa pelo médico no mesmo momento, ele já te avalia, te examina com todos os diagnósticos, você já sai com sua recomendação na mesma hora. Em 15, 20 minutos. Esse é tipo o drive-thru da saúde. É o one-stop shop que a gente fala de saúde. Né? E tá acontecendo. É a cabine. Tá acontecendo, cara. Já tá acontecendo hoje. Se a gente for pegar, por exemplo, o movimento das próprias redes de farmácia... Ainda, né? Não, pelo contrário. Já tá rolando. Já existe hoje. Já existe vários dispositivos de point of care, né, de ponto de contato ali. Você pega exame de Covid. Sim, anos atrás, para você fazer exame de Covid, exame de dengue, vários autoexames que, obviamente, né, ninguém vai se autodiagnosticar. Você tem que sempre ter um médico para dar um suporte. Sim, mas aí, claro que o sistema vai colocando mas vai se adaptando para isso. Agora, você imagina que é muito mais fácil você chegar numa farmácia hoje, passar para um atendimento, já ter um suporte médico integrado. Ou seja, você está dizendo que dentro a farmácia cada vez mais está se tornando, ainda mais, né? Está se tornando um primeiro ponto de contato para o sistema de saúde, conectado não só de compra, né? Ele está fazendo. Ou seja, daqui a pouco a verticalização da indústria é ter a farmácia Unimed e assim por diante. Ele já está dialogando, cara. Ele já está dialogando com a indústria. Se não é por propriedade, é por uma collab e assim, né? E aí vem um ponto que a gente comentou, né, sobre ter um espaço aberto para diálogo. Hoje a gente conversa desde a indústria farmacêutica com rede de farmácia, com a indústria de tecnologia, para pensar juntos em como que a gente consegue entregar uma saúde mais rápida e acessível ao E tudo isso com automação. Tudo isso com automação e inteligência artificial. Vamos ver qual que é o próximo item? Vamos ver qual que é a surpresa aí do nosso... Vou chamar de Gaudson. A IBM tinha o Watson, esse aqui é o Gaudson. Boa. E aí, cultura da inovação. O cara... É que a gente... É que a TV é touch. Outro dia eu brinquei, né? Aí o Rafa foi mexendo, eu falei, clica aqui. Isso aqui não é touch, né? Não é nada. Não tá ensaiado, hein, galera? Não foi ensaiado sair a cultura de inovação, não é isso não, tá? Acho que a gente tocou um pouquinho, né? A gente até contou, né? Que chegou até a fazer o curso, uma especialização. Ou seja, cultura a inovação é uma questão de cultura. Tem que ser cuidada, tem que ser nutrida. O tempo inteiro.
O tempo inteiro, porque isso, dentro do ambiente corporativo isso se perde rápido. Atropela tudo, tem que entregar, já era, morreu. É isso, e eu brinco muito que a gente já tem a frase disseminada de que se você não tem a sua própria estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Né? É a mesma coisa de futuro. Se você não constrói o seu futuro, alguém está construindo o seu futuro para você. E aqui, cara, muito essa questão de cultura e inovação, se você não começa a se apropriar disso, entender que você tem que ter aquela atitude para poder discutir, para poder perguntar, para poder propor coisas diferentes e ficar ali no ostracismo no dia a dia, é um pouco daquela história da música da própria Elis Regina, né? Que ela falou como nossos pais, que é você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Sim. O novo vai vir. Né? Você vai estar ou não, né? Se você não se adaptar, se você não aprender, se você não tiver essa faísca, essa vontade de estar aberto para o novo, você vai ficar das conversas que eu tô tendo aqui no podcast, outro dia veio um insight, até conversei contigo isso antes, né, da gente começar a gravar. Meio que, até se você quiser colaborar aí junto com outras pessoas que estiveram aqui, né, até porque, né, é uma ideia que está surgindo, foi uma sinapse vinda aí da colaboração. A gente fala muito do aprendizado contínuo para o colaborador, para a pessoa física. Para mim, a coisa que mais se assemelha do aprendizado contínuo para a pessoa física, dentro de um CNPJ, ou seja, da pessoa jurídica de uma empresa, é a inovação. É o que vai permitir essa adaptação. Senão você vai comprar, sabe? Ih, não fiz, não peguei, então compra. Pode sair mais caro. Às vezes, valeu a pena esperar, mas vai ter alguma hora que vai ser o lance da Kodak, sabe? Vai ser a Xerox. É isso. Agora, campeão, agora tu não compra mais. Já era. Agora aguarda ou pivota porque deu ruim. É isso. E esse é um ponto, cara, que a gente estimula. Para mim, eu tenho um ponto, né? Que eu não imagino. Antes de entrar na área de inovação, até fazendo esse recorte, eu fui fazer MBA em inovação já recentemente, cara, em 2019. Eu fazia MBA em inovação, empreendedorismo e tudo mais. E sem saber ou não, já tinha trabalhado com startup antes, quando eu trabalhei em suprimentos, experimentando ali, ter pilotos, sem saber de fato o que era inovação. Você já fazia as atividades. E, cara, quando você começa a entender que isso acaba sendo um estilo de vida, assim, tipo, você tá aberto ao novo, experimentar coisas diferentes, o quanto que e a gente vive no mundo de IA, você tem que ter repertório para você poder dialogar, você poder discutir para saber se aquela informação está precisa ou não. A gente vive num mundo cada vez mais complexo, com informações o tempo inteiro, infotoxicação. Se você não se preparar, se você não ter repertório, se você não buscar essa cultura de inovação e aprender o tempo inteiro, daqui a pouco o seu comportamento está sendo moldado por fatores externos e você acabou se perdendo enquanto o seu próprio padrão de comportamento. E não consegue nem pôr esse filtro de sobrevivência, né? O que faz sentido? Porque a inovação é pegar... Você comentou claramente aqui. Você tem que estar aberto ao novo, em certo momento esquecer também o velho, né? Porque senão você vai ficar carregando sempre uma bagagem e aí você trava, o mundo inteiro muda e você ficou, pum. Aí parabéns, você tá numa ilha, de tanto você não quis mudar, se adaptar, agora você morreu. Mas você me traz um gancho também aqui, Rodrigo, que, cara, se me permite falar, a gente tá falando da parte sexy da inovação, né? E aí o que às vezes faz a pessoa se distanciar é que você vai errar muito. Não, você erra muito mais que o certo. Só que a gente tem dificuldade de aceitar o erro, aceitar o fracasso e se associar que é um fracassado, né? Cara, mas não pode ser assim, né? Isso é um pensamento que machuca, né? Exato, mas cada vez mais... Quantas pessoas vêm aqui e falam que eles ruins? Assim? Mas você sabe por que eu acho que o erro é tido como fracasso? É porque, volta um pouquinho no que a gente conversou, na minha opinião, é por causa da não formação correta, do modelo mental do colaborador, na sua perspectiva ainda como profissional, antes de estar dentro de uma empresa, porque eu acho que não é responsabilidade da empresa, é como profissional de entender que quando ele entra na empresa, ele não está mais na escola. Porque na escola, você faz pro professor. O modelo brasileiro você faz para agradar o professor, é para passar porque o professor pediu, é a prova porque o professor pediu. Você não, cara, no ponto chave. Você tem que fazer porque é da sua existência. Você tem que ter prazer em aprender. Você tem que prazer em aprender. Assim, eu estudei, né, bastante, tudo. Na minha faculdade, eu sabia mais que muitos professores meus. Mas eu não falava assim, eu sei mais que o professor. Eu falava assim, que legal. E o professor percebia. Uns vacilavam, o outro chegou para mim e falou assim, cara, posso te liberar das provas, mas você me ajuda no laboratório? Cara, com o maior prazer.
É humildade, né? Porque ele não tem que saber mais que mim. E aí, o que acontece? O que eu vejo muito do mercado de trabalho? O cara pode dizer, né? A pessoa se forma, faz toda a educação, faz uma faculdade, aí ele trabalha, conseguiu um emprego lá, aí ele chega e olha pro líder, o coordenador, e fala, ok, o que eu faço agora? Não, é pelo contrário. É o que você tem que entregar para a empresa agora para ajudar dentro do planejamento estratégico e aí ser inconformado, questionar, pô, o que você está fazendo? Aí quando você vai ver 16 anos depois, saiu de uma posição de entrada dentro de uma empresa e é head de inovação. Eu acho que falta isso. É uma visão muito de ok, o que é o próximo passo? Não, cara, não faz a pergunta que não faz a pergunta que você tem que responder. É isso. E eu acho que essa cultura, o mindset, a atitude, assim, ó, quem fizer isso na boa, é igual você tá vivenciando. Em 10, 12 anos, muda de vida, muda de patamar, vai ganhar 20 vezes mais do que quem ficar, ok, o que eu tenho para hoje? Acho que é uma coisa que a gente fala de cultura. Me empolguei, cara. Desculpa aí, galera. Me empolguei porque, assim, acho que esse é um dos propósitos. Total. É acordar a galera que tá em casa assim. Legal, você quer ser normal? Seja normal. Quer ficar tranquilo? Ok. Vai doer pra caramba. Só que o descanso depois vai ser melhor, cara. Sem dúvida. E você sabe quanto é cultura de inovação? Dentro da Tronco, a gente tem 4 palavrinhas-chave que o time já, na entrevista, na seleção, a gente já coloca. Uma é transparência radical. Cara, a gente tem que estar aberto a diálogos difíceis. A gente tem que colocar o elefante na sala, sim. E não é uma discussão para apontar erros, é para tá ruim alguma coisa, vamos discutir, vamos encontrar um problema em conjunto. Básico. Então, peraí, qual que é o primeiro, então? Transparência radical. Transparência radical. O outro, conexão. E a conexão verdadeira. E a conexão verdadeira eu falo, cara, eu preciso ser empático e te ouvir de fato o que você está trazendo para mim. Qual que é o teu ponto de vista? Deixa eu desmilitarizar, te ouvir, te compreender. Ah, entendi. Fazer uma escutativa real, genuína. Fato. Não porque... é ok, ele falou aqui, tô indo embora. Exato, porque às vezes a gente se condiciona a ouvir e já preparar a resposta em cima do que você está falando. Eu falei, não, deixa eu ouvir, deixa eu absorver. Pô, isso é uma parada que eu venho buscando aprender e tentando aprender. Porque é importante, principalmente para quem a gente trabalha em inovação, cara, você saber qual que é a dor. Porque as pessoas vêm trazendo solução. Sim. Se eu não me conecto para entender o que essa solução está revestindo, essa dor que essa pessoa está me trazendo como proposta, como é que eu tenho que me conectar de fato? Peraí, você está me trazendo essa proposta de solução, mas por que está acontecendo que você quer trazer essa IA generativa? Pô, vamos colocar uma IA para resolver tal problema. Esquece. Será que é isso que você precisa? Vamos voltar Conta mais, entendi. O que está acontecendo para você chegar nisso? Conexão. Conexão. Transformação é o terceiro, que acho que a transformação vem desse ponto de... A gente aprendeu muito isso. A gente trazia startup para querer transformar. E aí, quando eu falo transformar um negócio, transformar as pessoas. Eu preciso primeiro educar as pessoas. Isso, olha, existem novas possibilidades que você pode adotar para a sua área, para o seu modo de trabalho. Ou seja, é aquela figurinha que tem a galera empurrando uma carrocinha com a roda quadrada e o cara oferecendo a roda. Não, desculpa aí que eu tô ocupado, tô trabalhando demais. É bem isso. Ou seja, aceitar a transformação. É a gente conseguir encontrar formas de, pegando o gancho de conexão, como é que eu dialogo e consigo trazer para uma linguagem que é próxima dessa pessoa para desarmar, para falar que eu não sou uma área que eu estou entrando para cutucar, para ficar criticando. Pelo contrário, eu quero compartilhar o que a gente... Só que você capturou de vai possibilidade. Ter que me contar, de fato, às vezes um desafio, né? Exato. Eu trazer isso pro território que ele conhece, pro campo de jogo dele, não posso trazer ele pro meu. O truque, eu acho que um truque legal, você vai contando as palavrinhas, a gente tá anotando. É o terceiro. Que é você está na transformação, né? Acho que a maior sacada que você pode fazer na sua área é fazer com que o líder, ou os líderes impactados, ou as pessoas impactadas, concluam de forma verdadeira, ou mesmo um pouquinho de fake, que elas que estão fazendo. Mas no final do dia são elas, né? Mas é que às vezes no começo você dá uma forçada, né? Você dá uma empurrada. Aí depois você tira a mão quando você vê e fala, não, é que você fez. E o aplauso é delas, não precisa ser seu, né? Exato. Elas vão se dar bem, né? Eu fiz uma palestra na brincadeira, fiz uma brincadeira na palestra que eu fiz há 2 semanas atrás para a empresa inteira, na Semana da Qualidade, que era sobre como encontrar desafios e encontrar oportunidades de inovação, transformar em oportunidade de inovação, né? E a brincadeira é do sim, né? Que a gente tem que aprender a dizer mais sim. Que eu brinco com a turma do tipo... todo mundo vai me dizer sim, tá? Ok? Aí eu começo a contar uma história. Vocês querem contar uma história de um príncipe? Aí eu falo, sim. Você quer contar... Esse príncipe quer resgatar uma princesa? Sim. Então, no final do dia, eu conto toda a história, todo mundo diz sim. Falei, parabéns, pessoal. Nós contamos uma história em conjunto, porque você me disse o sim. Aí eu vou fazer o exercício do não. Vamos contar uma história? Não. Pronto, acabou. Às vezes, um não que você coloca, você derruba tudo. Sim. Então, esse é um ponto que, puta...
como é que eu faço para essas pessoas falarem sim pra gente estar com elas? E colocando assim, né, até colocando uma autoavaliação. Pô, sempre foi uma pessoa de posicionamento muito forte. Eu acredito que por vezes eu tenha, por mais que eu até me veja como uma pessoa inovadora, mas acho que por vezes até por um posicionamento forte, eu posso ter inibido uma inovação vindo de outras pessoas. Então, num certo momento, começa a perceber, né, por exemplo, aqui na Movie, que às vezes é melhor eu não estar na sala. Porque eu acabava inibindo tanto por uma posição da representação que eu tenho dentro da empresa, como também da atitude. E às vezes isso pode estar acontecendo lá dentro da Unimed ou dentro da sua empresa. Às vezes você, como líder, você talvez... Ok, está no seu controle no final. Sai um pouquinho, deixa acontecer. É isso. Dá chance, né, de um pouquinho acontecer. Cara, isso às vezes já aconteceu em outras áreas que eu já trabalhei. Às vezes o líder não estava na sala e estava eu e outros, né? E não é um problema, né, cara? E a time trouxe vários problemas que só aconteceram aquele diálogo porque o líder não estava lá. Porque E não é culpa do líder, não. Não é culpa. Às vezes a gente só pra gente aceitar, porque o líder é líder por algum motivo. E às vezes a gente está inserido numa cultura hierarquizada. Que é o lance do professor. Exato. Você tá ali obedecendo. E vou ficar quieto. Vai que eu falo uma besteira ou danço. Eu vou ficar quietinho do que me expor demais, né? Então, né? O cara fica no meio do caminho ali, ok. E acho que esse é ponto de cultura de inovação aqui, e aí eu fecho das quatro palavrinhas, que é o quarto, que é resultado. Então, transparência radical, a parte de conexão transformação real, né? E resultado. Não adianta, de novo, né? A gente ficar discutindo, falando de uma série de questões, me conectar com você, mas se eu não entregar algo que de fato você vai ver valor no final do dia, que não vai minimamente não vai te facilitar. E o valor não é dinheiro, né? É experiência, uma melhor qualidade de trabalho. Nossa, eu fiz agora com um clique só. A moral do colaborador subindo, o paciente mais feliz. Participei de um programa de ideia, fui reconhecido e consegui ter minha ideia minimamente experimentada. Não deu certo, mas eu tive esse espaço. Resultado, ele precisa ser de fato o elemento que finaliza todo o processo. E o resultado não precisa ser positivo. Muitas vezes o resultado vai ser ruim e tá tudo bem. Não, mas o resultado ruim inibiu milhões de serem investidos, por exemplo. Cara, quando você se apropria desse conhecimento de um resultado ruim, faz com que quando for buscar aquela ideia, você minimamente já conheceu um histórico e você parta não mais o zero. Opa, lição aprendida, né? Já tem alguém que já fez isso aqui antes, entendi. Só para quem está em casa e está pensando em coordenar, liderar uma área de inovação, né? Se não pensa menor, ou numa gigante, como você atua. Repete aí como que é feito lá os 4. Aí a gente fala assim, faz igual, mas muda o nome. Como que é, então? Cara, transformação radical. Transparência radical. Transparência radical, que é esse diálogo aberto. Conexão verdadeira. Transformação. E aí no aspecto amplo e resultado. Show de bola. Que bonito. São as 4 palavrinhas aqui, cara, que pra gente que muda muito o jogo. Agora, galera, a gente vai pro próximo item aqui. Depois dessa super dica dos 4 pilares aí da transformação. Eu fiz a brincadeira aí, mas é isso mesmo. A gente tem que se inspirar em casos de resultado, né? E aí eu brinquei, né? Copia, mas faz diferente. Mas é isso mesmo, é um aprendizado, né? Por que a gente não se inspira aí em casos de sucesso, coisas dando resultado? E aí, obviamente, vamos criando um DNA próprio, cara, né? Não tem que ter vergonha de copiar, né? Se você o Silvio Santos não teve, por que eu vou ter? Cara, você pega a China, cara. A China começou copiando tudo de todo mundo. Hoje, enquanto que os caras não estão inovando com uma série de coisas. Você vai nas... E outra, ninguém vai pegar os caras, né? Até pegar... É igual na Fórmula 1. A equipe ganha 5, 6 anos. Quando ela perde, vai ficar 20 anos para ganhar de novo. Porque as outras vêm com mais gás. Eu acho que faz parte do ciclo, isso. né? Faz parte. Vamos ver que cria tudo se copia, né? Foi o que eu brinquei, pô. Se o Silvio Santos copiou, mano. Estamos copiando aqui, até a caneca lá, mas que ele copiou não ainda. Vamos ver o que tem de item novo aqui pra gente aqui. Vamos ver o que o nosso tabuleiro vai dar de... O importante é ter identidade, né, cara? Identidade própria. Mas esse que é o charme, né? Às vezes não é o que você faz, é o como você faz, né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, já que você é quase a anti-pergunta, será que isso existe para inovação? Você acha que tem lugar que tenta inovar demais em coisas que já são testadas e que já são conhecidas e já funcionam, mas por falta de conhecimento ou
competências, acabou reinventando a roda? Se tem lugares que fazem isso? É. Cara, acho que a gente tá vivendo isso agora. Por que eu fiz essa pergunta, cara? Pra como mim, consultor, é o tempo inteiro cara, nas também a gente empresas. tá vivendo muito disso. As empresas gastam muito dinheiro e geralmente são pessoas fortes, de decisão forte, mas que elas tentam reinventar a roda, sendo que ela recebe, cara. É uma das coisas que a gente... A inovação, enfim, fica provocando muito, do tipo, o nosso negócio é complexo, a gente complica ele. Vamos fazer o arroz com feijão bem feito, ou você quer ficar colocando... O que as pessoas querem? Vamos pensar na entrega do Nubank. O Nubank não inventou a roda, ele fez simplesmente um bom serviço digitalizado, rápido, prático para quem quer. Cresceu. De um tema específico, focou no cliente. Sabe, qual foi a grande inovação? Enquanto isso, todo mundo fala... Eu lembro aqui, aconteceu dentro da Movie. Quando a gente subiu um banco digital, né, bem grande também. E eu lembro que tinha uma pessoa falando, eu quero ver daqui a pouco, eu quero ver como eles vão sobreviver. Eu não era ser especialista, mas ficava ouvindo. E eu perguntava para amigos meus. Mais de 80% dizia que o Nubank ia quebrar. Eu falei, caraca, mano, como assim? Aí veio agora. Então, assim, curioso, né? É curioso. Aquela estimativa de crescimento de 20% de... vai crescer quanto? 20%. Aí é um negócio de escala, né? Aí cresce 50%, 50%, 100%, 200%. Mas é uma coisa... É uma autocrítica que a gente faz muito também. E aí eu devo agradecer muito ao Dante, que foi o cara que me trouxe para trabalhar em inovação. Né? Hoje ele está aí na indústria farmacêutica. A gente não tem vaidade, cara. Acho que a inovação não pode ter vaidade. A gente, às vezes, se apega muito a métricas de vaidade. De quanto que vai gerar disposição. Mas é sustentável eu fazer essa inovação? O que eu estou procurando, eu estou resolvendo de fato uma dor? Ou estou colocando um monte de perfumarias em cima, né? Sabe? Cara, eu tenho que assoprar. Se só tiver espuma... Tem um conceito que é do inglês, peço desculpa aí, mas que é just better and good enough. Faça aquilo que é suficientemente bom, porque não adianta você ficar colocando mais coisa que o valor entregue não aumenta. Pelo contrário, às vezes quando você coloca muito mais coisa, o valor entregue cai. É sensacional. É isso. Então, acho que a gente vivemos até então um hype muito grande, inclusive da inovação, né? Todas as empresas começaram, somos inovadores, e agora todo mundo tem inteligência artificial. Cara, às vezes você não precisa disso. Às vezes você precisa só entregar seu produto bem feito. Você precisa entregar seu arroz com feijão. Assim, que é o mais importante. Que é o mais importante. Que às vezes você perde. É sexy, né? Você fala, putz, sou inovador, tô mandando foguinho. Tô querendo explorar a vida em Marte. Mas às vezes é um estímulo errado das lideranças que colocam como uma avaliação. Que é curioso, né? Por isso que eu falei que era anti-pergunta. Por exemplo, aí você estimula todo mundo a ter uma nota de performance sobre inovação. Só que a pessoa, enfim, meio que centraliza essa gestão do novo, e aí quando alguém entrega o novo que não é ele segura. Você entende? Algo ruim mesmo para os vendedores. É que eu vejo muito isso como consultor. Por exemplo, chega um parceiro, vocês imaginam um parceiro chega e fala assim, vamos fazer assim. Aí você fala assim, puta, que ideia legal. Não vamos fazer não. Aí dá as costas, agora vamos fazer. Só que talvez você não tenha o know-how. Aí o parceiro te ajudaria em um mês, você leva 5, 6 meses. Enfim, desabafei um pouquinho aqui. Não, isso foi perfeito, cara. É o tal da brincadeira do sim e do não. O sim e é diferente do sim mas, né? Puta, nem me fala. Outro dia eu tava conversando sobre o mas. Então, peraí, você já tá sendo contraponto. Então, sim, e se você fizer de tal forma também? É a tal da construção. Pra quem, só vou dar a dica, essa dica, puta, gostei disso aí. Agora aumentou um grau de relacionamento entre nós. Galera, quando você usa um mas na sua frase, você simplesmente está ignorando tudo que a pessoa falou antes. Legal, mas você pode até falar não para a pessoa, ou sim, e aí você fala assim, olha, não, e se a gente pensar dessa forma? Ou então, sim, e se a gente fizer assim? E talvez você queira até falar não para a pessoa, mas fala sim e bota um e joga a tua ideia, né? Que aí vai somando, né? Cara, isso. Eu tive essa conversa intensa nas últimas semanas. Não, e eu acho que é importante, cara. É o tal da frase que a gente coloca muito nas nossas apresentações, você pode ter uma grande e brilhante ideia sozinho, mas você sempre vai acabar perdendo para um time, se você não tiver um time. Tem uma frase que eu falo, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai bem acompanhado. É isso. Saiu uma questão do nosso aqui, que a gente voltou, que eu veio essa questão, eu acho super importante da acho que se conecta completamente. Que é a organização e estrutura. Eu tava lendo aqui.
a forma com que a empresa se organiza, a estrutura da empresa facilita até que ponto é crucial na questão da inovação? Aqui, para mim, existem alguns modelos de inovação, né? Existe aquele modelo de inovação de que você tem inovação restrita, como áreas específicas que a inovação só sai dali, centralizada e descentralizada, né? Modelo 3M, etc. E tal. Cara, para mim, esse é um ponto que eu particularmente acredito que muda muito o jogo quando você abre essa inovação para a forma corporativa. Mas nessa estrutura, e aí não tem como não falar de questão de governança e questão de cultura, principalmente, que é de fazer com que as lideranças estimulem minimamente esses ambientes de aprendizado, de desenvolvimento internos ali. De colocar realmente os seus colaboradores e criar campos de experimentações seguros para que isso possa ser promovido, para que a inovação aconteça de uma maneira transversal, sem depender de uma área específica. Né? Então, quando você coloca condicionado ali, você está com uma ideia de inovação, só vai lá trabalhar com a inovação, você acaba minando e gerando gargalo. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma empresa que atua de forma matricial é mais fácil a ter inovação? Matricial? Tem as unidades, as áreas de negócio, ou isso não é o ponto? Acho que esse não é um ponto. Para mim, a empresa com a estrutura mais horizontalizada possível, que os modelos mais flat, é muito mais propício para isso acontecer. Porque você cria um ambiente de compartilhamento de ideias e de visões muito mais dinâmico. Elas são mais próximas. Exato. Então, eu particularmente acredito muito. A gente começou falando até no início sobre o modelo industrial, que às vezes a gente replica o modelo industrial lá do Fordismo para modelo de trabalho atual, mas não dá para você se departamentalizar muito. As discussões que às vezes a gente pega muito a própria Unimed cara, você é de contas médicas, você é do comercial, você é da área de reembolso, você é da área atuarial. Mas às vezes a inovação está aqui, né? Que ela é a... E aí a grande pergunta cara, qual que é nosso... A gente tem clareza de qual que é o nosso produto que a gente está entregando? Você sabe o que você fala? Quanto mais segmentado for, a resposta está mais próxima para não do que para sim, né? Quando você matricializa demais e constitui muitas caixinhas, você fica mais distante de entender a realidade, né? O complemento. Você perde a realidade. É aquela hora que eu lembro bem no comecinho, né? Você falou assim, ok, a minha parte eu fiz. Cara, isso, cara. Dançou, entreguei meu... Cara, eu tenho uma pessoa na ponta para ser atendida, sabe? Aí perdeu o foco, né? É isso. No final do dia, de novo, né? A gente coloca... Eu dei exemplo do PET, que a gente estimulou o colaborador a usar, experimentar e trazer ideias para que a gente consiga ter uma área de controle, que é o tal da expressão do eat your own dog food, né? Como se for comida de cachorro, assim, traduzindo de maneira bem grotesca. Mas... No final do dia, todo mundo consome o produto que a empresa faz. Se o colaborador não se sentir orgulhoso de consumir o seu próprio produto, tem alguma coisa errada aqui, muito grave. Então, ter essa consciência coletiva do qual que é o negócio e que todo mundo, independente da área, faz parte, o resultado da empresa é participante de todo mundo, acho que isso, para mim, é um grande ponto que acho que constitui muito essa questão de organização, estrutura e cultura. Eu não vou entrar em detalhes, mas essa frase que você falou me tocou de uma forma bem curiosa aqui no meu cérebro. E eu vou usar essa frase que você me passou nas próximas semanas aqui na minha empresa, viu, cara? Porque isso aí é bem legal. Porque a gente tem que gostar do produto que a gente oferece, para que a gente contamine ou contagie, né? Acho que são sinônimos, né? É que hoje em dia contaminar dá medo, né? Porque infelizmente a gente passa por uma situação muito grave, né? Que parece que faz muito tempo nem era. Né? Puta, lembra coisa muito ruim para todo mundo. Sim. Então, assim, isso é um baita indicador, cara. Isso você acordar todo dia e falar assim, eu vou trabalhar numa coisa que eu acredito e tal. Pô, já era, cara. Não pode ter a crise que for, o desafio que for, você sai do outro lado, né? Aí volta, né? Isso, cara. Acho que não é romantizar, né? Obviamente você vai ter dificuldades, problemas, desafios. Você vai ter mais dificuldade, mas pelo menos você vai com... Mas você vai fazer algo que acredita, né? Vai com energia, né? Exato. Então, e acho que se abre espaço para que exista justamente essa inquietação, as pessoas fiquem mais à vontade para falar, porque elas estão defendendo genuinamente o produto final que está sendo entregue. Mas você tá vendo a quantidade de caixinha verde aqui? Isso aqui vamos fazer aqui 3, aí a gente fala menos que você já se apresentou. Mais uns 2 episódios aí a gente cobre tudo. Mas infelizmente a gente está chegando aí no final aí desse episódio. Pô, cara, passou rápido, hein? Passa rápido porque é um papo gostoso. Para quem está acompanhando a gente aí, eu estou organizando aqui para a gente ter
uma sessão aí com mais participantes. Está sendo muito legal receber pessoas como você que contam a história, que não é uma história que parece que é... A gente pode, às vezes, né, quem não vivenciou alguma coisa, fala assim, mas estudou na faculdade de cara, estudou fora do país, é head de inovação, pô, da Unimed, mas, é amigo do filho do dono. Que nada, cara, começou no menor cargo que existia e hoje ocupa, e assim, certamente vai progredir ainda na carreira e ajudar demais aí dentro da Unimed. Aí queria que você deixasse um salve aí para a turma, falar como que a galera pode te encontrar no LinkedIn, como que o pessoal que quer trabalhar no Unimed pode eventualmente se cadastrar nas plataformas. Conta um pouquinho aí, porque acho que vai ter um monte de gente querendo trabalhar contigo, ou pelo menos vivenciar de alguma forma, aí, não diretamente, mas estar dentro aí desse ecossistema de saúde aí, que a Unimed com certeza é um dos principais players, mas certamente assim é um top of mind, né, que vem na cabeça aí. Legal, cara. Bom, Rodrigo, primeiro, obrigado aí pelo espaço, pelo tempo de poder compartilhar um pouco da experiência e pelo aprendizado que eu tive aqui contigo, cara, nessa pouco mais de uma hora que a gente teve batendo papo. Para mim, eu fico muito feliz de poder ter esse espaço para compartilhar. Eu acho que é um sonho se materializando, poder compartilhar isso publicamente, de que é possível você conseguir ir atrás das coisas e isso acontecer. Né? Então, para mim é oportunidade única e eu quero poder fazer cada vez mais ter esse espaço. Bom, para quem estiver de casa aí nos assistindo aqui, quiser me encontrar via LinkedIn, minha rede social é Emerson Maranhão, não vai ter muitos ali, é fácil de me achar, mandem mensagem, super aberto para a gente bater um papo, tomar um café, seja na própria Unimed ou seja em qualquer outra online, enfim. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Unimed Nacional, é só acessar unimednacional.coop.br. Nós somos a Unimed Nacional, mas se quiser saber um pouco mais ainda sobre o sistema Unimed, unimed.com.coop, importante reforçar, .coop.br, unimed.coop.br. E ali, com certeza, você consegue entender um pouquinho mais ali de como o sistema está estruturado, cada região, que provavelmente o alcance do teu canal aqui vai o Brasil inteiro, então cada região tem sua própria Unimed, é mais fácil navegar por ali também. Mas e quanto à iniciativa de inovação, cara, como eu comentei durante nosso bate-papo, a gente é aberto para toda e qualquer indústria, todo e qualquer ali interessado em discutir a saúde, como que a gente pode... Empresas de fato, que queiram interagir, né? Empresas, cara, empreendedores ou mesmo estudantes que queiram ali discutir com a gente e encontrar um espaço justamente de troca de ideias, de colaboração. Nossa área de inovação tem esse propósito. A gente tem que ser um espaço aberto para ser algo construtivo, tanto do contexto interno, da nossa inovação fechada, mas principalmente aberta. Porque é isso que a gente faz oxigenar, tanto a empresa em si, como o próprio diálogo no ecossistema de saúde como inteiro. Esse é um propósito que a gente tem. Transformar a saúde genuinamente, cara. O que a gente consegue trazer de melhor aí para o mercado. Isso é muito bom. Galera, foi demais aí, mas também quero mais. Aproveitando aí o gancho que ele deixou aí, aproveita para dar um like, mete comentário, compartilha com o colega, manda para aquele profissional que está em transição de carreira, para que está começando na jornada, que quer conhecer mais da indústria da saúde, acesse o site da empresa, a gente vai deixar tudo comentário lá na postagem, e é para isso que o Movencast foi feito, para trazer referência para vocês, referências reais de que tem caminho para conseguir fazer as coisas, que, como vocês estão vendo aí, é duro, não tem facilidade, não é muito mérito, é muito esforço. Às vezes as conquistas são até menores que os esforços, mas é só se esforçando que consegue chegar do outro lado aí. Valeu, brigadão. Tchau, tchau, galera. Abraço, beijo. Valeu.